Bienvenidos. Comenzaremos con Bem-vindos. este Vamos começar conversatorio com este de cine chino en conversatório de línea en un filme minuto. chinês online em 1 minuto. Este conversatorio será Este impartido en conversatório vai ser idiomas ministrado nas español, línguas espanhol, portugués, português, chino e chinês inglés. e inglês. Pueden seleccionar su Vocês podem idioma selecionar en a la sua parte língua na inferior de parte la inferior pantalla, da donde tela, existe una onde figura de existe un mundo. uma figura de um mundo. Sean todos muy Sejam bienvenidos todos a este bem-vindos conversatorio a de essa cine conversa chino, de cinema chinês, diálogo con América diálogo Latina. com a América Latina. Me presento, soy Roberto Eu sou Lafontaine, Roberto director Lafontaine, del diretor Centro de do Centro de Cooperación Cooperação Internacional para Internacional Enseñanza de para o la Ensino Lengua da China, Língua Center Chinesa, for Language Centro Education and de Cooperation, Educação, Oficina Regional para Escritório América Latina Regional y para a el América Caribe. Latina e o Caribe. Nuestra A institución nossa pertenece al instituição Ministerio de pertence ao Educación de Ministério de China Educação da y China se dedica e a la dedica-se enseñanza del ao idioma ensino da chino língua entre chinesa instituciones entre públicas, instituições públicas, privadas, gobiernos privadas, governos nacionales, nacionais, gobiernos locales, governos locais, instituciones de educación instituições de superior, educação superior, instituciones de educación secundaria y instituições primaria, de ensino además de secundário e promover primário, la cultura além china. de La fazer a promoção actividad da de cultura hoy chinesa. está A atividade de dedicada al hoje está séptimo arte dedicada y à tiene como sétima arte objetivo e tem como adentrarnos objetivo en la industria aprofundar a cinematográfica indústria de China, explorando cinematográfica su da China, diversidad y explorando a sua evolución a lo diversidade e largo de su evolução historia ao longo da y sua conocer história cómo el cine e saber chino como o ha cinema logrado chinês cautivar conseguiu audiencias cativar o internacionales público con su internacional estilo com seu distintivo, estilo distinto, narrativas narrativas cautivadoras y cativantes retratos e íntimos de retratos la íntimos sociedad da y la sociedade cultura e de este cultura milenario país. deste país milenar. Previamente, hemos liberado Anteriormente, dos películas chinas lançamos en nuestra plataforma, dois filmes chineses em Tierra nossa Errante y plataforma, Terra Masaje de Errante e Ciegos, Massagem a para Cegos, una uma megaproducción mega de ciencia produção ficción de y un ficção film científica e um independiente, filme que independente, muestra la que realidad mostra a de un grupo de realidade de um vulnerables que grupo requiere atención vulnerável social. que precisa Las de atenção películas social. estarán Os filmes disponibles estarão hasta el disponíveis 30 de até septiembre, 30 de por lo que los setembro, invitamos por a isso convidamos revisar toda la vocês a información ver en todas as nuestra página informações em web nosso que está site siendo que está compartida sendo actualmente en el compartilhado chat. no site. En este conversatorio Nessa tenemos el conversa, privilegio teremos de o contar con la privilégio de contar com destacada a crítica de cine y presença catedrática destacada de la e Universidad de Beijing, especialista da la Universidade de señora Beijing, a Tai senhora Jinhua, Tai que Jinhua, nos ha compartido que su visión compartilhou sobre a estas sua dos visão películas sobre a esses dois través de filmes sus através clases das suas asincrónicas aulas assincrônicas publicadas en nuestra publicados plataforma. na plataforma. La profesora A Tai professora nos hablará Dai sobre la actualidad falará y sobre os tendencia del cine chino acontecimentos e y tendências compartirá atuais do sus cinema chinês conocimientos y e compartilhará experiencias seus en la conhecimentos e industria experiências na indústria cinematográfica. cinematográfica. También tenemos el honor Temos também a de honra invitar y de tener con convidar nosotros a la señora Gabriela a Sandoval, Gabriela Sandoval, fundadora del fundadora Santiago Festival do Santiago Internacional de Festival Cine, Internacional, o Festival Internacional Festival de de Cine Cinema de Internacional de Santiago, Santiago de Chile, SANFIC, SANFIC, y representante en e Chile de é la representante do Federación Chile da Iberoamericana Federação de Ibero-Americana Productores de Produtores Cinematográficos y de Cinema Audiovisuales. e Audiovisual. También con Também nosotros conosco el actor o Pablo ator Cerda, Pablo guionista y Cerda, productor, roteirista e quien participó produtor, en la quem película participou no chilena Una filme Mujer chileno Uma Mulher Fantástica, Fantástica ou Uma Mulher Fantástica. Oscar a la mejor película Oscar de no do habla melhor inglesa. para o melhor filme de Y a la profesora Cecilia língua de não Melo, língua académica inglesa. del A professora Departamento Cecília de Mello, Cine, Radio y acadêmica do Departamento Televisión de de Cinema, la Rádio e Facultad de Televisão da Comunicación Faculdade y de Artes de Comunicação la e Artes Universidad pela de San Universidade Paulo. de São Paulo. Muchas gracias a todos Muito ustedes obrigado a todos por estar vocês hoy día por con estar nosotros. hoje conosco. Les recordamos que este Lembramos seminario que está siendo este grabado y seminário está como sendo todos nuestros gravado e, eventos como todos os en nossos línea, será eventos publicado en online, nuestro será canal de publicado no nosso YouTube site, Fundación CLEC. canal También les do digo YouTube, que Fundação Clegg. esto se hace Também, debido a que isso é no todas feito las porque personas não pueden todas ver as nuestros pessoas podem seminarios en ver nossos forma seminários de directa, forma sino que los direta, ven mas eles posteriormente a veem que os lo hemos seminários realizado. posteriormente. Además, en estos E, momentos nestes hay momentos, varias escuelas de cine temos que várias están escolas de transmitiendo a cinema sus que estão alumnos en una transmitindo a seus clase alunos numa esto que aula pasa a ser una isto que clase passa a en ser vivo.
uma aula A online, continuación, ao vivo. invito a la A señora seguir, Sun convidamos Mingyang, a senhora Sun Mingyang, subdirectora china de la subdiretora Fundación CLEC, Oficina chinesa da Regional Fundação para Clegg, América escritora Latina y el regional para a América Caribe, Latina e o quien Caribe, desde Beijing quem nos desde presentará Beijing a la vai nos profesora apresentar a Tai professora Xinhua. Tai Adelante, Xinhua. Mingyang. Por favor, Mingyang. 好，谢谢罗伯特。Roberto, Muito obrigado, estimados Roberto. profesores, Prezados alumnos, professores, todos los alunos, invitados de todos os América Latina y el convidados da América Caribe. Latina e o Caribe. Es un honor É uma estar honra aquí estar para aqui compartir con para ustedes en compartilhar com línea todos vocês online. y es un honor también E é para uma mí honra também para poder mim poder presentarles hoy apresentar nuestro para tema vocês hoje sobre el cine nosso chino. tema sobre Es un tema cinema que llevamos chinês. mucho É um tema tiempo que temos já bastante comentando y yo tempo creo que falando, e eu tiene acredito mucha que tem significancia para los muita amigos importância para os latinoamericanos y del amigos da América Caribe. Latina e do Caribe. Posiblemente hayan conocido Possivelmente nombres vocês como já Zhang conheceram Yimou, nomes Gong como Li, Zhang Yimou, pero en Gong Li, realidad mas na el realidade cine sino va mucho o cinema chinês más vai allá de eso, muito porque além tiene muchas disso, porque historias, tem muita muchas história, tradiciones, muita su tradição, propia cultura sua própria cultura cinematográfica. cinematográfica. Y hace tiempo E faz nosotros ya tempo habíamos nós invitado a la justamente tínhamos profesora convidado Tai a a professora hacer Dai para clases fazer sobre aulas cine sobre de chino filmes chineses. y había E realizado clases sobre la ela já historia del fez cine aulas chino sobre durante los a últimos história 20 dos años. filmes chineses ¿Y nos qué es lo últimos que 20 hubo anos. detrás O que de ese esfuerzo houve en el atrás de desarrollo todo del aquele cine esforço no chino? Así desenvolvimento do que cinema chinês? espero Então, esperamos todos que a través esperamos del todos cine que chino, através los dos amantes de filmes la cultura chineses, china aqueles que pueda amam a cultura comprender, chinesa, pueda possam conocer de manera entender e más conhecer objetiva de uma forma mais sobre la objetiva cultura china. sobre a cultura Así que chinesa. por eso hoy Então, por hemos isso, decidido hoje realizar nós este decidimos fazer evento esse junto a la evento profesora Tai junto com a y a los professora Tai cineastas e aos latinoamericanos as para que pessoas podamos amantes dos compartir este filmes espacio. na América Latina para que possamos La profesora compartilhar Tai neste espaço. tiene A professora Tai licenciatura tem, de lengua é china en formada na língua chinesa na Universidad de Beijing Universidade de y Beijing desde e desde 1993 ha estado trabajando 1993 como ela académica en el tem estado Instituto de trabalhando Literatura como Comparada de la especialista em Universidad de Instituto Beijing. Es directora del de Centro de Estudios e ela é diretora Cinematográficos y do Centro Culturales de de la Estudos Universidad de Cinematográficos da Beijing Universidade e de Beijing investigadora de e cine, medios de pesquisadora comunicación de filmes, masivo meios de y comunicação estudios de massivo e género. estudo de Y yo gênero. diría que E eu poderia ella dizer ha que sido una de las ela primeras tem sido uma mujeres das primeiras profesionales mulheres en profissionais materia de cine na área de y cinema la primera e a primeira creadora de criadora instituciones de dedicadas a la instituições investigación de dedicadas cine y à estudios de cine, pesquisa y ha e estudo viajado en muchos países del dos mundo filmes. E ela para viajou impartir pelo clases y mundo todo para conferencias, ministrar as aulas e para dar clases de conferências, cine. para dar Y hoy aulas de filmes, tenemos sobre el cinema honor também. E hoje de temos a honra llevar en de línea a ter la profesora Tai a a professora Latinoamérica. Este Tai. es el primer Esse é contacto o primeiro contato con la gente de com as producción, de pessoas de actuación, de produção, que cine são atores y de também, la de parte académica de filmes, a cine en parte da Latinoamérica. Así acadêmica que também na América pasos al Latina. micrófono a la profesora Então, Tai eu vou para passar que a palavra nos para a haga su professora Tai para presentación de que hoy. faça Muchas a sua gracias. apresentação de hoje. Muito Bueno, obrigada. esperamos que Bom, nos esperamos pueda que compartir la pantalla possam para compartilhar a el tela PPT. conosco. Y aquí la presentación de E la aqui profesora está a Tai. apresentação Muchas da professora gracias. Tai. Muito obrigado. Muchísimas gracias a la Fundación CLEC, Obrigado para a a los Fundação amigos, CLEC, para os amigos. y es un honor para mí E é también uma honra compartir para con mim la gente de compartilhar com Latinoamérica as en esta pessoas da América oportunidad Latina nessa en oportunidade, línea de y forma poder online, establecer este e poder primer diálogo estabelecer con esse primeiro Latinoamérica. diálogo com a América Latina. Personalmente, Pessoalmente, he viajado eu en numerosas viajei ocasiones em a diversas América ocasiões Latina. para a América Latina. Y yo creo que para Eu mí siento acredito una que para mim cercanía é uma espiritual con América Latina, proximidade. Eu me sinto bem con su próximo da América pueblo, con Latina, su de uma cultura, forma con su tierra, espiritual, com su seu cine. povo, a terra, a Así que cultura, hoy os es una noche filmes. en Então Beijing muy hoje é especial para uma mí. Estoy noite muy muito especial para contenta mim aqui em de Beijing. Estou muito tener esta feliz oportunidad de de tener ter essa contacto con oportunidade para ustedes. ter contato com vocês. Lamentablemente mi presentación va a ser Infelizmente, a minha breve apresentação vai ser muito curta, porque va a ser como porque vai un ser gran resumen como se fosse sobre lo que yo resumo sé del sobre o cine que eu chino, sei dos filmes pero es un honor chineses, do compartir con cinema chinês. ustedes. Então é uma honra compartilhar com todos vocês. Para empezar, Para começar, el cine chino o comenzó muy cinema chinês temprano, en começou realidad, faz muito tempo. cuando
Na los realidade, franceses quando os inventaron el franceses cine, inventaram o yo creo que ya en cinema, aquel momento naquele los momento, os extranjeros ya estrangeiros trajeron já máquinas trouxeram cinematográficas, equipos máquinas cinematográficos de Europa a China cinematográficas da Europa para a China y comenzaron a e filmar en começaram a China y fazer exhibir filmes na China algunas e películas en apresentar China. Y alguns recién filmes na en China. E 1905, recentemente, em el dueño 1905, de un o estudio dono de de um estudo fotografía de en China fotografia na China comenzó con sus primeras começou com a sua producciones primeira a hacer propias produção películas para chinas fazer os filmes chineses. y fue en aquel E foi momento naquele ese el momento inicio que dio el que é o inicio início, el que cine deu o início chino. realmente para os filmes chineses, para o cinema chinês. Ustedes saben que Vocês en sabem realidad que, na realidade, muchos saben que el cine chino os recién fue filmes, o reconocido cinema por el chinês foi mundo reconhecido pelo occidental. mundo ocidental, Para mí es una etapa e isso bastante para mim tardía, é uma porque etapa fue la bastante década de los 80 y atrasada, los porque foi na 90. década dos 80 e Estoy segura 90. que Eu tenho todos certeza los amantes de que cine todas chino as pessoas que amam o conocen cinema estos chinês cineastas como conhecem Zhang Yimou, esses Chen realizadores, Kaige, diretores como Tsai Imo, Chen Kai-ke, y en la historia de e a China, de história la da historia del China, cine de China, a ellos son história considerados como la dos quinta generación del cinemas cine chineses, eles são chino. considerados como a quinta geração En la década de do los 80 cinema y los chinês, na 90, década dos en el 80 e siglo XX, 90. No promovieron século el XX, nacimiento de eles un nuevo promoveram o cine nascimento chino. de um novo Empezaron a contar historias cinema propias chinês. Eles de começaram a China a través contar histórias del cine y empezaron através a do ganar cinema premios e en los começaram a festivales ganhar prêmios nos internacionales festivais en internacionais Europa. na Y Europa. gracias a ello E dieron a conocer graças o a isso, internacionalizaron eles el cine chino en el fizeram occidente. que o cinema, os filmes chineses sejam conhecidos Y internacionalmente e no Ocidente também. bueno, y con el cambio de Bom, siglo, e com a a mudança do principio de este século, no siglo, início desse século, y hubo una nueva houve generaciones uma de nova jóvenes geração de cineastas que jovens son considerados como la que são sexta generación considerados del como a cine sexta chino. geração dos filmes Empezaron do a cinema hacer chinês. Eles películas de começaram a bajo fazer costo y tal filmes de vez baixo fueron custo a e lugares no muy talvez eles foram a conocidos de lugares não China, muito conhecidos da utilizando China, personajes utilizando desconocidos, personagens gente desconhecidos, común pessoas comuns del pueblo, do para povo, explorar otro tipo de para cine en ver outra China. forma de fazer filme Por na ejemplo, Jia China. Por Zhangke. exemplo, a Jia Zhangke. Yo me imagino que Eu algunos imagino amigos que latinoamericanos deben algumas conocer pessoas da este América gran Latina cineasta, conhecem esse el grande joven chino. realizador de filmes, esse jovem chinês. Y, y él dio, y E, él también ele comenzó também muy começou temprana edad con el cinearte bem chino cedo a reflejar a como través de sus arte para películas refletir la através sociedad china en dos seus diferentes filmes na provincias sociedade de China y chinesa, diferentes diferentes historias locales de províncias los da China, pueblos, diferentes también la vida histórias de do la povo, das gente pessoas, joven, das sus pessoas jovens angustias, sus também, as suas problemas preocupações, en seus el mundo problemas, marginal y las e personas no comunes. mundo também das pessoas comuns e das pessoas que Yo estão diría à margem da sociedade. Eu poderia que dizer esta sexta que generación del essa cine sexta chino es geração también muy do cinema representativa chinês é muito de la historia del representativa cine da chino, história do cinema porque han chinês, mostrado una porque nueva mostraram perspectiva uma del cine nova chino. perspectiva do cinema chinês. Y otro E aspecto, o outro tal vez aspecto, como la línea de infección como que experimentó poderíamos China falar que a a principios del linha de siglo infecção XXI, que el teve a China a director partir do Zhang século XXI, Yimou o diretor Zhang Yimou dirigió una película que se llama Héroe y fez a direção de um filme fue chamado Herói, por primera e vez en la foi pela historia del primeira cine vez na chino história que se do hizo una cinema chinês que megaproducción foi feita uma mega produção. y en esa E película nesse filme, reunió muchos ele profesionales del reuniu cine muitos profissionais do internacionales cinema y chinos internacional e chineses também. y logró un E ele efecto sin conseguiu um efeito precedentes en tanto en efectos gigante especiales em y efeitos también en especiais presupuesto de também, em producción. orçamento de produção. Fue una película Foi um de época filme con trajes de antiguos, época, com roupas con antigas, una megaproducción y fue el e foi inicio de uma la produção gigante, e industrialización foi o início da de, industrialização del cine chino. do Y yo creo cinema que e dos filmes afortunadamente chineses. Zhang Então Yimou acredito que creo que tuvo felizmente Tsai suerte Mo, con ele esta acho que película teve uma grande sorte com esse y filme também, que también fue e aceptada ele por la foi industria de Hollywood. aceitado também pela indústria de Y a Hollywood. través de E ellos através pudieron disso, llegar eles a muchas conseguiram salas de chegar a cine del muitas mundo salas de cinema y do mundo.
paralelamente, E, el cinearte de paralelamente, chino o cinearte da se fue China distribuyendo a través de los foi canales distribuindo de através cine de diferentes europeo, y canais yo creo que de filmes europeus, para e la mega acredito producción que china também de esta para a mega película El Héroe, produção que dessa haya sido filme distribuida a Herói, través de ele Hollywood, tem, o fato que ele tem había sido sido distribuído através es de un hecho Hollywood, sin isso foi um precedentes en fato aquel sem momento precedentes. y generó mucho E isso gerou efecto internacional, además que la película reunió muitos efeitos internacionais e também porque o muchas filme estrellas de reuniu cine de muitas Asia, estrelas do y cambió un cinema poco la asiático perspectiva e del cine mudou um pouco a chino, y perspectiva sobre fue también os de filmes alguna chineses. manera el E foi, de auge del alguma cine forma, chino o en el sentido auge dos filmes internacional chineses no sentido de e internacionalizar industrializado. e industrializar o filme chinês. A principios del siglo No XXI, início do século XXI, se puede decir que poderemos dizer empieza el que milagro chino. começa o milagre Desde mi chinês, punto de desde vista, meu ponto de vista. aparte de Além los países dos europeos países y europeus de Estados Unidos, e dos Estados Unidos, ellos pasaron un eles proceso de passaram por um processo industrialización de industrialização. y también E sufrieron também altibajos en eles la industria de tiveram cine. diferentes Y en alterações alguna na manera, indústria do quizás cinema. hubo una E época, la também houve uma debilitación del época cine europeo quando facilitó o a que filme europeu ficou mais surgiera el fraco, cine facilitou hollywoodense, y que o paralelamente China estaba filme dos Estados desarrollándose Unidos surgiu e, económicamente, y ese es un paralelamente, proceso o cinema que chinês estava se acompañó desenvolvendo também. al Isso cine foi um chino, processo a que la acompanhou industrialización del cine chino, a industrialização y de do alguna cinema manera chinês. fue como E, de un alguma forma, resurgimiento o foi un renacimiento de la renascimento industrialización da del cine chino. industrialização Y yo dos creo que filmes ahí recién chineses. empezamos a ser E, conscientes de recentemente, esta nós começamos a industrialización ser del cine chino, conscientes que dessa incluso las industrialização, películas llegaban porque a as las zonas más películas chegavam remotas del nos país. lugares mais remotos do país. Y desde entonces E desde aquele empezó a momento aumentar la começou a escala de aumentar a producción, escala de empezó produção a popularizarse e a el se cine. Había popularizar. mucho público que Tinha consumía el muitas cine. pessoas que consumiam 的 os 工业化 filmes. 程度有着一个明显的大幅度的提高。在新冠疫情爆发之前， Antes 中国 da 电影 Covid, 在 Yo diría que eu diria el que cine chino, os filmes dentro de chineses, la escala dentro da escala industrial, en la de escala en términos de industrialização, em capital, termos de capital, llegó a ser incluso el chegou a ser segundo país inclusive o segundo país con más producción com mais de cine, produção de o filmes sea, seguido de Hollywood y atrás de superando el cine Bollywood. Hollywood e superando o filme Y do a lo mejor Bollywood da ustedes, bueno, Índia. que han visto Então, alguna película talvez como vocês La já Tierra assistiram algum Errante, la filme primera como A parte, Terra Errante, a primeira parte. Talvez que es alguns de una vocês assistiram esse megaproducción, filme, que é uma mega y después produção. de la E pandemia depois se da exhibió pandemia, una megaproducción foi que se llama feita uma La mega creación produção de também, que é dioses, chamada A Criação basada dos en una Deuses, novela china. baseada numa novela chinesa. Pero con respecto a La Mas com Tierra Errante, relação com A Terra Errante, es una película de é ciencia filme de ficción ciência que ficção llegó a que ser chegou una de las a mayores ser películas uma con das mayor maiores presupuesto en filmes com la maiores historia de cine chino, orçamento na história do cinema chinês, con 3.000 millones de com yuanes 3 de mil inversión. milhões de yuan Entonces, de en este investimento. contexto del Então, nesse desarrollo contexto del do cine chino de manera desenvolvimento do filme integral, chinês de forma integral, antes de la pandemia, antes da pandemia, la producción de a película china produção de filmes llegó chineses a ser chegou a entre ser 1.000 o entre 1.200 ou películas. 1.200 filmes. Y E, lamentablemente con la pandemia se infelizmente, com a redujo pandemia, a 600, reduziu a 600 filmes. 600 filmes. A pesar de ese acontecimiento, Ainda que tenha aún así acontecido isso, China a pudo China superar su conseguiu pasado, superar porque o seu passado, incluso antes de los porque años 80, inclusive 90, antes la dos anos producción 80, era 90, a solamente de produção 100. era Entonces, somente de yo 100. creo que Então, eu dentro de acredito que este dentro contexto de desse gran escala contexto de de grande producción escala de da cine chino, produção dos también filmes de alguna chineses, manera empezamos a também, de explorar alguma nuestro forma, propio começamos género, a ver nuestra propia nosso próprio categoría, gênero, nuestro nossa propio tipo própria de cine. categoria, nosso Y próprio tipo de filme. personalmente, E, pessoalmente, a mi gusto,
No meu ver, Creo no que ponto uno de de los vista, géneros eu acredito que propios del dos chino gêneros próprios son las da películas China relacionadas são con os artes filmes marciales, con el relacionados Kung com Fu, artes porque, marciais, y com de Kung alguna manera Fu. esas E películas de también alguma están forma, esses relacionadas filmes con também estão reflexiones y relacionados com pensamientos culturales reflexões e propios de los pensamentos chinos. culturais dos chineses. Y muchos E cineastas muitos chinos empezaron a diretores experimentar começaram a sus experimentar propios métodos, su com propio seus método próprios de filmar métodos películas de fazer filmes de artes marciales, de como por artes ejemplo The marciais, por Grandmaster exemplo, The de, Grandmaster, o Grande de Wong Mestre, Kar-wai y otra de película de Wong Hou Kar-wai e Xiaoxian, outros El filmes como Wong Asesino, Xiaoxian ou y O Assassino. también hemos hablado Também de nós Héroe falamos de Zhang sobre Yimou. Herói de Zhang Yimou. Previamente, tal vez todas las Anteriormente, películas talvez todos relacionadas os filmes de ciencia relacionados ficción, de artes de ciência marciales o ficção, de artes acción marciais era ou de muy propio de ação, Hollywood, era muito do Hollywood. películas policiales, Filmes de pero policial, China empezó a mas China explorar começou a ver su propio e camino de aproveitar seu hacer próprio cine, de caminho de hacer fazer este tipo filme, de de cine, de fazer esse hacer tipo de filme, diferentes de tipos de fazer cine. diferentes tipos de filmes. Y, y de alguna manera ha E de alguma estado forma, experimentando ele su começou, a China cine começou a en este experimentar com género. seus próprios filmes nesse gênero. Y de alguna manera E de también se alguma atrevieron forma a poco a também eles poco conseguiram aos a poucos reflejar a refletir cómo se desarrollan los problemas como sociales en China, cómo são as próprias da China, como se su propia narrativa, desenvolvem, su propio a sua lenguaje de própria mostrar el narrativa, cine a sua chino, própria de linguagem mostrar sobre los nos problemas filmes sociales chineses, mostrar reales os que están problemas pasando en sociais China. reais que estão acontecendo na China. En este Nesse contexto de contexto crecimiento, de de crescimento, de industrialización y de industrialização inversión e de dentro investimento del cine, dentro do filme, do y cinema, que también e que con el também, desarrollo propio de la com o desenvolvimento industrialización, da pero industrialização, personalmente mas creo que pessoalmente eu los más me acredito complacen, lo que que más me gusta a o mí que mais eu gosto son las películas de la são nueva os generación, de los filmes das cineastas novas jóvenes, su propio gerações, lenguaje, a sua desarrollar própria el cine, linguagem, sobre todo sobre en materia de como cine desenvolvem artes, de cine independiente, o cinema chinês de y forma cómo han estado artística, o desarrollando su filme propio cine independente, autor como eles conseguiram y desenvolver cómo expresan su pensamiento, su e reflexión expressam sobre la os realidad china, pensamentos sobre e reflexão la sobre a sociedad. realidade da Yo creo China e sobre a que sociedade. Eu es acredito de alguna manera que ellos de le alguma están dando forma también eles una estão gran dando forma também uma contribución grande al contribuição cine chino. para o Para mí es muy filme refrescante que chinês. vengan E para estos mim chicos isso é jóvenes a muito desarrollar importante que venham essas nuevo pessoas tão cine chino, a novas para renovar el desenvolver cine chino. os Y eso es lo que filmes más chineses, a renovar me tudo. E complace. isso é o que eu mais gosto. Y recién habíamos E hablado recentemente tínhamos falado de los cineastas de sexta dos, generación, dos, por ejemplo, Jia Zhangke, das pessoas que produzem que filmes de ha sexta geração. realizado Por la exemplo, Jia película de Zhangke, que cinearte, fez o filme de por ejemplo, cinearte, también Lou Ye, por que exemplo, es Lou el Ye, cineasta que que ha hecho foi a varias películas, pessoa que incluyendo esta fez vários película filmes, de inclusive Masaje este de filme de Ciego, y haya estado Massagem às Lou Ye Cegas, e também Lou Ye. de alguna manera desarrollando su propio lenguaje Ele visual. desenvolveu a sua própria linguagem visual. Y de qué manera, a través de esa narrativa, cómo Através explora também como dessa personajes forma que de tal vez son contar, como insignificantes aproveita en as la sociedad, personagens son personas comunes y corrientes e que também são pessoas que comuns convivimos en esta sociedad, que nós cómo vivemos com ele na tiene una sociedade, mas também observación mostra propia como ele tem uma de las observação personas. própria das pessoas. Yo he recomendado Eu una película muy interesante recomendei también filme muito de interessante bajo também, costo que se llama de baixo La custo, fábrica que é del piano, chamado de A de Fábrica un cineasta de chino que se Piano, llama que Chang Meng. é de um La cineasta recomiendo chinês chamado siempre Zhang Meng. Eu y recomendo en sempre. realidad es una película tal vez E é tragicómica, filme pero también muestra trágico, una cômico, película mas também mostra sencilla de cómo filme evolucionó de la como sociedad china, qué evoluiu a sociedade transformaciones chinesa, han que experimentado transformações la familia, la tem as desintegración, la famílias, a integración y la desintegração e a unidad integração familiar e a dentro unidade de este familiar dentro contexto, de este desse cambio o contexto, dessa transformación mudança ou social transformação de China social a través da de la China historia. através da história. Y con un toque de humor E com muy pouquinho de especial humor, que de uma forma atraviesa la muito historia. especial, que usa a história. Y también E também, en los últimos años, nos últimos anos, también hemos tenido também cineastas, nós tivemos cineastas de un cineasta llamado Pican, chamado de que Pican,
Él nació Ele nasceu en la parte oeste na de China parte y empezó con su oeste da ópera China prima e que ele se começou llama com sua Kylie obra-prima chamada Blues. de Es Kylie una película Blues. É independiente, para filme mí, independente. lejos, una de las Para más mim, uma das interesantes, mais una interessantes. película muy É um especial filme y muito tal vez a la vez especial e también talvez ao mesmo desconocida, una tempo historia muy desconhecida, desconocida uma para história mí. muito desconhecida para mim. Entonces, en Então, realidad, na realidade, yo sé que la eu pandemia sei que ha a generado pandemia un gerou impacto muy um fuerte impacto para la muito industria del cine forte para a china, indústria dos filmes chineses. pero yo estoy segura que Mas durante eu todo este sei que durante proceso, todo esse cada día debe processo, haber un cada cineasta dia nuevo, un tem que ter realizador nuevo que quiera um levantar su cámara cineasta y novo que hacer queira cualquier película fazer um filme con su mirada de la com o seu juventud, olhar da eh, juventude, con, con su forma com o seu de mostrar las jeito de películas. mostrar os Los, filmes. y últimamente han E surgido muchos ultimamente cineastas apareceram chinos vários jóvenes cineastas chineses que han jovens aprovechado que también de los aproveitaram espacios de também os festivales de espaços cine dos para festivais de mostrar su filmes cine, para para mostrar mostrar a forma de fazer otra filme nueva e também generación de mostrar outra cineastas nova chinos. geração de Y, cineastas chineses. y cuál es su E nueva quais perspectiva são as suas sobre novas esta China perspectivas que está viviendo sobre un a constante China, cambio, un que cambio está muy rápido, y de qué passando por manera muitas mudanças? E de que ellos muestran forma esa eles mirada a mostram nosotros esse y olhar de para qué manera nós? ellos De que pueden forma diferenciarse eles de los podem demás y fazer mostrarnos fazer uma historias diferença em diferentes, una comparação com China os outros e diferente. mostrar uma China diferente e histórias diferentes também. Y dentro de E este tiempo dentro ya limitado, desse de tempo todas formas, limitado me que temos gustaría hoje, de qualquer forma, eu compartir mis gostaria de compartilhar películas de los os cineastas de meus sexta filmes generación. dos cineastas da sexta geração. Por ejemplo, Por exemplo, este realizador este realizador, Luo Ye, Luo Ye, que él ha sido realizador de la ele película tem sido realizador Masaje de dos Ciegos. filmes Yo creo que Massagem es às uno de los más Cegas. Eu destacados acredito en la que é um nueva dos mais generación destacados das de novas de gerações cineasta, cómo muestra de esta nueva cultura cineastas, como cinematográfica mostra essa china, nova cultura cómo él cinematográfica na China. cumple este rol Como especial de ele faz buscar esse aquellos papel de personajes procurar vulnerables de la aqueles sociedad, tal personagens vez vulneráveis da ocultos. sociedade, talvez También quiero ocultos. recomendar Também eu la gostaria de película recomendar o de filme de... a lo mejor él no disfruta de la misma fama de Bom, Jia talvez Zhangke, essa que ya empezó pessoa hace não é tão mucho famosa tiempo, como o Jiang Ke, que é famosa faz pero tempo, Luo Ye ha sido mas muy o Ye tem persistente sido bem en la persistente exploración, no en el registro aproveitamento do de registro la da transformación de una nueva transformação de China. uma nova China. Creo que Eu acredito también que se também está destacando también está se por su destacando manera também pela sua transgresora, forma su manera de inovadora, sua destacarse forma de entre se otros. destacar Yo creo entre que este es outros. uno de mis Acredito que cineastas esse é um dos favoritos de la nueva meus cineastas generación. favoritos da nova geração. Y, y yo sé que él, E eu sei que en los festivales chinos, en los festivales internacionales que de nos cine festivais de internacionais Europa le han dado una na denominación a este Europa, eles cineasta, deram uma le han denominação denominado para como el este observador de los cineasta como o deseos de observador China. dos Para desejos mí da China. Para mim, es é una definición muy uma profunda, definição porque muito él profunda, es el que porque observa ele una é sociedad en quem constante observa a cambio, sociedade em constante mudança, su a dedicación sua a observar dedicação a las observar personas comunes as que pessoas conviven con comuns nosotros en esta que sociedad convivem conosco na y de sociedade. qué manera él De que está pendiente forma de ele sus está de deseos, olho sobre os seus de su desejos, sufrimiento, de do sus angustias sofrimento, das angústias de esta da sociedad sociedade. y, y de qué manera De ellos que pueden explorar forma eles dentro de sus podem límites su futuro explorar en e la sociedad. aproveitar Para mí eso es muy o interesante de isso. Então, este para mim, isso é realizador muito Luo Ye. interessante deste realizador Luo Bueno, Ye. Bom, Es la determinación que le isso han é a dado en los festivales de determinação Europa a que este deram para cineasta ele nos festivais da Europa, y, para este y le han cineasta. dado esta E eles deram definición também essa a este definição cineasta. Yo creo para que este este es un cineasta. póster que a Acredito mí me que gusta mucho bom, esse é um personalmente. pôster que eu gosto bastante, esse Por pôster un aqui, lado, si por se uma fijan en esta parte, ilustración, essa em, ilustração ahí no agrega, por ejemplo, tiene não, sus propias maneras de não filmar, tem suas próprias de formas utilizar ele de las filmar, de cámaras utilizar as para câmeras, em,
describir para los fazer a personajes, descrição para mí dos es una manera personagens, para mim era uma muy forma original muito de original expresar, de manifestarse. de manifestar. Por eso sus películas nunca son Por isso, seus eh, filmes tan, nunca tiene tanto são, sentido de estética quizás nunca en tem tanto comparación sentido con de los estética em pósteres y los comparação flyers de sus com os películas, pôsteres, sino os que cuando uno se adentra a flyers su dos filmes. película, Mas quando a gente está dentro do visualmente tal vez filme, visualmente, no es talvez a tan gente sente que não atractivo, é tão pero él siempre atraente, busca mas un ele sempre ángulo en el que procura uno um lo puede ângulo ver em y que que nós uno podemos puede ver a ver, través de em su que nós propia podemos mirada, ver una através do seu mirada próprio lineal, olhar, plana o también una olhar mirada de plana, ou também compasión outro con sus olhar com personajes desde compaixão com seus diferentes personagens perspectivas, de cosas diferentes que nosotros no somos perspectivas, capaces de coisas ver. que nós às vezes não Y podemos ver. puede ver también la E alegría, la podemos ver a tristeza de sus alegria, a propios tristeza personajes, lo dos insignificante que personagens, para muchos o son estos personajes que insignificante que às existen en vezes la para alguns sociedad são esses personagens que existem na y, sociedade. y, y de qué manera sus De que deseos, sus forma seus microdeseos chocan desejos constantemente con la às vezes sociedad. batem com a sociedade. Bueno, este es el póster de la Bom, este é o película Masaje de pôster do Ciego filme Massagem às Cegas, ou Twined. y dentro de las E clases que he dentro hecho dos para la filmes, Fundación CLEC he desculpem, das recomendado aulas que la eu já fiz para a película Fundação Masaje de CLEC, Ciego eu recomendei o filme Massagem y às yo creo que Cegas. es una Eu de las películas que acredito más que me uma das gusta filmes del que eu mais cineasta gosto Luoye. do cineasta Luo Ye. Y yo creo que una Eu de las acredito mejores que películas chinas en é los dos últimos melhores años. filmes chineses nos últimos anos. Y, y no solo E não somente por su por por su mirada a seu personas olhar comunes, para as pessoas ah, comuns. pero hay un sentido Também tem de um humanismo sentido de humanismo hacia las personas, hacia para los as seres humanos, pessoas, para os seres y humanos. cómo ellos, E como eles, de ser tan de, insignificante tal vez en la de ser sociedad, cómo de uma sobreviven en forma una sociedad con constante significante na cambio. sociedade, como que eles Y lo que más me moram, gusta de la vivem na película sociedade que está em constante es que mudança. esta O que eu mais película, a gosto través de esta deste película, nos filme é, muestra através deste aún filme, más ele el mostra poder para del nós o cine, poder el do poder del filme, cine o de poder narrar las historias, de de contar este as tipo de histórias, historias, desse tipo de histórias. y que sobre todo E que principalmente en el valor que uno le no da a la valor vida que a nós través de damos esta à vida película, através porque deste sabemos filme, que los porque nós protagonistas sabemos que os son protagonistas ciegos, são cegos, son gente no são pessoas vidente que não que conseguem enxergar. a la fuerza o tal vez se sintieron obligados E alguna vez talvez a desarrollar eles se solamente sentiram esta obrigados a profesión de ser desenvolver essa masajistas porque no le profissão quedaba de otra fazer salida massagem, en porque la eles não tinham sociedad. outra opção na Y sociedade. claro, obviamente en E China sabemos que claro, son na los China mejores nós sabemos masajistas en que China, eles são ótimos pero com as massagens, mas independientemente de independente su disso, da profesión sua profissão, y tal vez e una também labor a la que se é dedican que tal vez no es trabalho tan que talvez respetada en la não sociedad, seja tão respeitado na sociedade. por eso Por isso, son gente são marginada, pessoas que se trata de são personas que marginadas são às dentro de la margens sociedad, da incluso son los sociedade, marginados de los inclusive marginados, eles são os vulnerables de los marginados dos vulnerables. marginados, os Y de vulneráveis qué dos manera vulneráveis. Então, de que la forma idea del a Oye es como de ideia qué de manera a través de Loyer, su propia de que mirada forma, através do seu nos próprio olhar, muestra mostra la filosofía de a vida de filosofia de estas vida personas dessas pessoas. y de qué manera él E de abandonó que toda la forma manera ele abandonou tradicional de todas contar as una formas tradicionais historia o varias de contar uma historias história ou várias y, histórias y cómo e como experimentó ele a través de un lenguaje experimentou através de uma visual linguagem para visual mostrar para mostrar personas no pessoas videntes não videntes. y de qué manera E nos de que muestra su forma experiencia de mostra a sua vida, experiência de vida, su convivencia con a el tiempo, con el convivência com o tempo, espacio, las relaciones com o interpersonales espaço, as entre relações interpessoais, las personas no videntes, entre as cuál es pessoas su que não conseguem relación enxergar, con qual é las o seu personas relacionamento videntes. com as pessoas Por que sim eso, conseguem enxergar. por eso no me gusta, en esta película me gustó Nesse mucho que no han filme utilizado las gostei cámaras muito A, que eles B, não sino que utilizaram su as movimiento câmeras de A, cámara B, mas era o tan movimento de câmeras especial era tão que yo creo que especial me llegó hasta que eu el alma. acredito que Y de qué que manera se chegou puede bem no fundo interactuar do los meu coração. personajes y los Então, de que personajes forma con os la personagens cámara. podem interagir entre eles e com a câmera também.
Y lo otro es que esta A outra película no parte solamente tenemos também é que uno esse o dos filme protagonistas, não tem es que simplesmente en um realidad protagonista, é que na realidade todos los personajes todos en esta película os personagens desse tienen filme casi la misma têm quase a participación, mesma la, participação, la misma participación a ante la mesma cámara participação em frente da câmera. y creo que de esta Eu manera acredito que dessa este forma Luoyé nos ha Boyer mostrado mostrou este grupo de gente grupo de de la pessoas, sociedad, de qué manera él nos de ha que demostrado forma ele que con un mostrou para lenguaje nós que com uma visual se puede linguagem mostrar visual este tipo pode se mostrar esse de tipo historia de y que nosotros histórias e podemos que nós percibir este possamos lenguaje, esta perceber narrativa essa cinematográfica. linguagem, essa Eso narrativa yo creo que cinematográfica. Eu merece acredito una que reflexión merece uma de nuestra reflexão percepción da al nossa arte percepção à cinematográfico. arte cinematográfica. Y de lo contrario, bueno, tenemos E, una bom, por outro lado, megaproducción nós temos uma mega de, produção, a contrario de un cineasta que hace por películas outro lado, de bajo costo, nosotros nós tenemos también temos também hoy la hoje película o filme La Tierra Errante, A Terra ¿no? Errante. Entonces estamos viendo Então, desde otro estamos contraste, vendo tal vez, de desse la outro ponto de vista, é um industrialización del contraste da cine, de un industrialização do cine filme, con alto de um filme presupuesto com alto orçamento, y que utilizan cada que vez utiliza más la cada vez mais la tecnología a digital, tecnologia los digital, efectos nos efeitos especiales especiais y llevando al cine e también levando al ao filme mercado também o industrial. mercado, fazendo isso como um mercado já mais Bueno, y industrial. dentro de mis clases que E he dentro hecho, das minhas que está aulas online, que también le había eu já mencionado esta fiz película, La Tierra e também tinha Errante. mencionado A Terra Es Errante. la primera É a película de ciencia primeira ficción de China. filme de ciência ficção da China. Así que se puede decir que el año Então que podemos se dizer exhibió, que que fue o 2019, ano que fue foi apresentado, que el foi primer paso 2019, o foi o la primera primeiro passo, a exhibición primeira exibição, el primer paso de China o primeiro hacia el passo cine de da ciencia China ficción. para o Y filme, eso para os es filmes de en ciência términos ficção. Isso é de em la narrativa termos de la da historia narrativa, da y história, es una de las e películas uma que dos filmes ha demostrado que el nivel de mostrou o uso de nível de tecnología, uso de de efectos tecnologia, especiales de dentro del cine efeitos chino. especiais dentro dos filmes chineses. Y a través de E muchas através de plataformas se muitas empezó a distribuir plataformas esta começou a película ser distribuído este filme. y fue como también E foi também una de las primeras películas que uma se das fue con primeiros los canales filmes que foi tradicionales de se distribución del mundo colocando em occidental. distribuição no mundo ocidental. Esta película, como al ser Este la filme, primera película de ciencia ficción de sendo China, a primeira filme pero de ciência ficção da el China, éxito de mas o taquilla de esta sucesso película de tiene que vendas ver con una breve desse historia, filme tem a ver porque tiene que ver com con uma el breve história, escritor porque de tem a ver ciencia com o escritor ficción de ciência de ficção China, que se llama da Liu China, Cixin, que é algunos lo chamado de Liu conocen. Cixin, alguns de vocês já Él conhecem. es fantástico. Ele é Él ha fantástico. estado Ele tem estado viviendo durante mucho tiempo en un morando lugar durante cerrado, muito en un tempo pueblo em de um lugar China, un bem pueblo remoto de pequeno, China. uma Él, cidadezinha da China. él era un ingeniero que vivía Ele casi en era una um fábrica engenheiro que y vivia numa dentro fábrica de e ese dentro contexto, desse contexto él empezó a leer muchos libros de ele ciencia começou a ficción ler muitos livros de ciência y ficção. uno de los libros más E um dos importantes es la livros mais trilogía que importantes muchos é a conocen, El problema de trilogia los que tres muitos cuerpos, que conhecem, está en ao proceso problema dos de três corpos, traducción que con está em otros processo de dos, tradução, El outros bosque oscuro y el dois, fin de la muerte, y Floresta sobre todo el Escura e problema o de los Fim da tres Morte, cuerpos, y ha principalmente sido o problema dos três traducido a corpos, más de que tem sido 50 já idiomas traduzido en el a mundo mais de 50 línguas no mundo. y ha sido un E bestseller teve a nivel grande sucesso internacional, no así que nível ha sido una internacional. excepción Então tem sido isso uma grande dentro de la ciencia exceção ficción dentro da china. ciência ficção na Y China. él E se ele, puede decir que La poderemos Tierra dizer Errante es que la a Terra secuela Errante é de a sequela de los libros de Liu Cixin, dos livros de Liu Cixin. o mejor dicho, tal Ou vez poderíamos dizer que en talvez China, na China, después de
del éxito del depois problema do de los tres sucesso do cuerpos, problema dos dois, tal vez três esta película corpos, a su talvez vez esse también fue filme una também publicidad foi para uma este publicidade escritor para este de novelas de ciencia escritor de ficción novela de ciência y ficção. ahora está E acaparando agora la atención mundial en el tema está en el mundo tendo de la uma literatura de ciencia grande ficción. atração da atenção do mundo inteiro nos livros Y, de ciência y lo que ficção. más E o me que hace feliz mais me faz sentir es feliz que en realidad é que, na en realidade, aquel momento, al naquele principio, la película momento, no no se pensó início, para una não foi pensado que o megaproducción, filme fosse ser uma mega pero el produção, proceso mas o de processo de industrialización, el proceso industrialização, o de processo producción de de la produção película ha sido do filme tem 100% sido con equipos 100% y com profesionales chinos. equipamentos Y para e mí eso ha profissionais sido chineses. E para mim increíble, isso foi incrível, porque anteriormente porque muchas películas de anteriormente muitas megaproducción de pessoas de mega China produção da han China invitado siempre a los convidaram equipos de sempre Hollywood para para a equipe de coproducir Hollywood para las fazer a películas. coprodução dos Así filmes. que esta es una película, se Então, puede decir, este é um filme que 100% podemos hecha en dizer China por los 100% feita chinos. na China pelos chineses. Y más allá de eso, E, além disso, se puede ver algunos podemos elementos ver que alguns no se ven elementos en la que ciencia não ficción vemos na del ciência occidente. ficção no Es Ocidente. cuando E quando el sol se o está Sol destruyendo, está se es destruindo, la humanidad que é a decide humanidade que mover la decide Tierra y colocar llevarla a hacia Terra em otro sitio más movimento e seguro levá-la y para otro outros sistema lugares mais seguros planetario e para outros poder sistemas planetários salvarse. para poder se salvar. Creo que en los últimos años Acredito que nos últimos la, anos la discusión en a China discussão na siempre ha China estado centrada sempre tem entre sido la diferencia de focada la nas cultura diferenças entre occidental, a cultura ocidental, la cultura china. a cultura e a cultura da Tal China. vez la cultura Talvez a occidental cultura se ha ocidental caracterizado se siempre caracterizou sempre por movimientos o por apertura, pero movimentos tal vez la e cultura china aberturas, mas talvez a cultura se chinesa caracteriza por é radicarse en su propia caracterizada por cultura. ficar na sua própria Creo que por cultura. ahí se Acredito podía que uno por esse darse cuenta de lado las podemos diferencias perceber culturales as entre el diferenças occidente y el culturais entre o oriente. Ocidente e Y a Oriente. través de estas E películas através me he desses dado cuenta que filmes eu ahí hay una percebi que fusión de tem uma cultura fusão del de cultura occidente, del do oriente, porque estamos Ocidente e hablando Oriente, porque estamos falando de la historia del universo, da de la história do Tierra, universo, da Terra, de cómo la de humanidad se como a une para humanidade un se une proyecto para um projeto global para salvar la global para Tierra. salvar a Terra. Y de alguna manera E, de alguma forma, creo que dentro de acredito que China dentro da él China, ha despertado ele la conciencia de los chinos sobre el mundo y despertou a consciência dos de cómo chineses a través sobre o también de mundo e estas como, películas, de este através cine desses ciencia filmes ficción, de ciência cuenta la ficção, historia, ele la conta a cultura história, a tradicional de los cultura, chinos a dentro de tradição esta dos sociedad chineses dentro moderna. dessa sociedade Y es moderna. una creación E uma original criação bajo todo este original contexto. baixo de todo esse contexto. Entonces, creo que la Tierra Acredito que errante, a bueno, es Terra una historia que tiene errante que ver é uma con história que tem a el ver viaje dentro com a del viagem universo dentro do universo. y son pocas E películas en são China que poucos se ha producido filmes así, da China que são relacionado produzidos con dessa forma, desastres que é relacionado naturales. com desastres naturais. Creo que he visto también un Eu vi reportaje de New também uma York Times reportagem do New York sobre Times esta película. em relação com esse filme. Hay un detalle que tal Tem vez me detalhe dio que un poco talvez de risa, tal eu vez senti um pouquinho de vontade no de solamente rir. ese É um artículo se detalhe refería que a la esse película, sino artigo también falava do a, filme, mas também a cómo se va mostrava evolucionando el como mundo vai dentro de este evoluindo o contexto mundo de ciencia dentro desse ficción. contexto de ciência Yo creo ficção. que Eu acredito que, personalmente yo prefiero las pessoalmente, eu películas prefiro os de bajo filmes costo, de de las baixo películas de producciones custo independientes que muestran e os historias filmes reales de independentes las que mostram histórias personas. reais das pessoas. O también incluso cines, Ou também, inclusive, filmes. creo que las películas de bajo Eu costo acredito o que tal vez las esses filmes de películas baixo de cine custo, arte os filmes dan más artes, instancias de eles dão reflexión, de mais pensamiento oportunidade de al público reflexão, de chino que pensamento muestra una ao realidad público chinês, china. que mostra uma realidade Y na China. es una, E é
exploración propia de uma los chinos. exploração Y a mí me própria dos gustaría que chineses. Eu también gostaria este, também este tipo de que cine esse tipo de filme independiente o de cinearte chino independente también pueda ou llevar de estas reflexiones também possa al levar resto essas del reflexões mundo. para Ese es o mi resto do deseo. mundo. Esse é meu desejo. Bueno, estas son algunas Bom, essas imágenes são algumas imagens de la película. Estos do son todos estos filme. diseños de efectos São os visuales, designs de han sido efeitos hechos por los visuais equipos que têm sido y feitos pelas profesionales equipes chinos. profissionais na China. Y vi esta película al lado del Eu vi esse realizador. filme do lado do realizador Mi primera pregunta e hacia el minha primeira realizador pergunta era para que si ele realmente foi se contaron realmente solamente contar equipos 100% chinos, eles tinham, na porque no lo verdade, podía equipes creer. e pessoas somente da China, porque eu não Los podia efectos que acreditar han nisso, hecho os efeitos para que esta eles película fizeram es algo para esse filme, tal vez muy e é original algo para la muito historia de original cine chino. para a história dos filmes chineses. Bueno, más allá Bom, de mostrar estas imágenes, não somente si vou han visto mostrar la as primera imagens, mas parte de esta se película, vocês já assistiram a primeira parte desse hay filme, muchos elementos tem y muchas muitos formas de elementos e muitas contar formas historia de de cultura contar china, histórias de el tipo cultura de chinesa, o familia tipo de china, família chinesa. es tal vez É también talvez la unión, el a vínculo de las união, o tres vínculo das generaciones três gerações que son parte de que una misma são parte de familia. uma mesma família. Y hay una E tem antigua forma de uma contar antiga historia china a forma de través del contar cine. histórias na China através do filme. Hay una parte muy Tem uma atractiva que parte es muito atraente en que el é momento más no difícil, momento mais difícil, cómo los seres como os humanos seres humanos intentan salvar niños de tentam otros salvar as crianças dos outros. y que no sea los suyos, Não seja que de simplesmente adoptar as niños de crianças otros ante un de cada um, desastre. mas mostra como adotar crianças de outras pessoas, filhos de outras pessoas, perante um desastre. Y bueno, durante la E pandemia durante a se pandemia exhibió la segunda foi parte de la apresentada a Tierra segunda parte Errante da Terra Errante durante el Año Nuevo Chino durante o Ano Novo y, Chinês demostró e su capacidad mostrou a sua de capacidade cine industrial en China. do Y creo que cinema industrial na China. en términos de producción, Acredito que em termos de de produção, efectos de especiales, efeitos en términos de especiais, em termos de imaginación, imaginação, es un gran é salto que ha grande experimentado el cine chino. progresso que os filmes Y chineses, después, que cuando o salí cinema de la chinês sala de cine, experimentou. Então, depois de empecé a sair da dudar sala sobre algunos temas dos y filmes, tal vez eu comecei a ver sobre confusión. alguns temas Y me hizo pensar e isso me fez muchas pensar cosas muitas porque, coisas, bueno, en realidad a ustedes les he porque na mostrado dos tipos de realidade, bom, póster para vocês já mostrei para vocês de estas películas os de La Tierra posters Errante desses 2. filmes da Terra Errante 2. Ustedes pueden ver Vocês en el podem póster que ver está al lado no póster que izquierdo, se está do parece lado mucho esquerdo, se parece al, bastante a La Tierra Errante a 1, Terra Errante porque 1, no porque solamente não está somente centrado en está salvar la Tierra, focado salvar em el salvar a planeta. Terra, o planeta. Hubo elementos que me emocionaron Houveram en La Tierra elementos que eu Errante 1, senti muita emoção na porque la Terra idea Errante, no se porque a trataba solamente de ideia salvar não la era Tierra, simplesmente sino que es tratar un de grupo salvar de a Terra, seres mas é um grupo de humanos, seres humanos, independientemente de su nacionalidad, independentemente da intentan nacionalidade, salvarse ellos y también tentam salvar la salvar humanidad. a humanidade. Y el lado derecho E do vemos lado este direito póster podemos ver de este pôster La Tierra Errante da 2. Terra Errante Ahí 2. nos da otras pistas, nos está contando otra historia. Aí está nos contando outra Y ahí história. tiene que ver con E la tem a máquina, con la ver com a inteligencia máquina, com a artificial, inteligência con artificial, la propia salvación com a de la própria humanidad, salvação da de qué humanidade. manera De que forma los seres humanos os seres humanos se libera a sí mismo. eles Y yo creo que eso se también relacionado libertam a eles directamente mesmos. con la Então isso está tecnología, relacionado la diretamente com a relación de la tecnologia, a tecnología relação da con la sociedad tecnologia humana. com a sociedade humana. Entonces, yo creo que Então eu es un acredito tema que dentro de que corto é plazo va a tema ser que un no tema muy curto atractivo. prazo vai ser Y de tema alguna bem manera atraente.
E de La alguma Tierra Errante forma, 2 a Terra está Errante 2 mostrando está mostrando esos temas. esses temas. Y dentro del cine, E esta manera dentro de, dos de filmes, essa narrar las forma de historias, contar as yo histórias, más bien eu conservo ciertas opiniones, o tal vez soy conservo un poco algumas más opiniões, ou conservadora, talvez um pouquinho mais y conservadora. creo que de una manera Eu son acredito, de alguma formas forma, de são mostrar formas de la mostrar a tecnología a través del tecnologia cine, através dos de qué filmes. manera el poder De de que la forma o tecnología poder da alcanza tecnologia dentro del atinge capital dentro cinematográfico do mundo y, cinematográfico tudo isso. y de qué manera E tal de que vez la forma tecnología talvez a llega a superar al tecnologia ser chega humano, a la superar ao inteligencia ser artificial humano. llega a A superar al ser humano, inteligência artificial começa a superar o nos hace ser humano. cuestionar muchos Isso nos temas, faz muchos temas que perguntar ya sobre se muitas están coisas, apareciendo, entonces coisas son que estão temas que aparecendo, inclusive, merecen no mundo. São reflexiones temas, dentro assuntos que del merecem tempo mundo para cine chino refletir, y de los para realizadores, sobre pensar todo, sobre y de qué tudo manera isso. E também de que forma estoy todavía a la espera de sus estou respuestas ainda ante todos na estos espera da cuestionamientos que nos resposta hacemos. sobre todas Bueno, aquelas perguntas que he ido muy nós lejos fazemos. con esta Bom, eu já reflexión, falei muito sobre essa pero reflexão, creo que son temas mas eu que acredito que são nos assuntos hacen que pensar nos bastante y que fazem quería pensar también compartirlos bastante con e eu ustedes. queria compartilhar isso com vocês. Y quedo a la espera también, Eu tengo fico muchas no aguardo expectativas também. Eu tenho de muita compartir expectativa de con los amigos compartilhar que hoy com os están amigos online que hoje y estão muchísimas online. gracias. Quedo a la Muito espera de nuestras obrigada. Fico no conversaciones. Muchas aguardo gracias a das todos. nossas outras conversas. Muchas Muito obrigado. gracias, Muito profesora Tai, obrigado, por su professora Thay, interesante pela presentación sua que interessante nos amplía apresentação, nuestras que perspectivas nos sobre abre la uma industria perspectiva sobre uma indústria cinematográfica china y cómo cinematográfica ésta na se ha China e como convertido en essa una já ventana de virou China al numa mundo para janela da acercarnos a China la para o mundo, sociedad para ficar mais actual de próximos da este país sociedade atual milenario. deste país Como milenar. les había Como adelantado eu al tinha principio, falado quisiera no presentar início, a eu gostaria de nuestros apresentar aos invitados nossos convidados latinoamericanos para da empezar América este Latina para conversatorio. começar Gaby essa Sandoval, conversa. Davi productora y Sandoval, distribuidora de produtora e cine, distribuidora de filme, fundadora fundadora del Festival do Festival Santiago Santiago Internacional de Cine y Internacional de directora de Filme e Sanfic diretora de Industria, Sanfic Indústria, productora ejecutiva produtora de Storyboard executiva Media de y Storyboard Cine Media e Matriz, Filme Matriz, representante en Chile de la representante no Chile Federación da Iberoamericana de Federação Productores Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos y Cinematográficos e Audiovisuales. En Audiovisuais. el año 2016 No fue ano de elegida una de las 2016 100 foi mujeres selecionada uma líderes das 100 de mulheres Chile. líderes do Chile. Pablo Cerda, actor, Pablo productor, Cerda, director y autor, guionista, produtor, experto en roteirista, cine especialista asiático, em con cinema 20 asiático, años en com la 20 industria anos audiovisual na chilena, indústria ha audiovisual participado como chilena. actor, Participou como guionista, ator, director y roteirista, productor en diretor e varios produtor em proyectos de diversos cine, projetos televisión de y cinema, plataformas. televisão e plataformas. Cecilia Melo, desde Cecília Brasil, Mello, ella es desde o académica del Brasil, ela Departamento é de Cine, Radio acadêmica y Televisión do Departamento de do la Cinema, Facultad Rádio e de Televisão da Comunicación y Faculdade Artes de de la Comunicação Universidad e de Arte San da Paulo. Universidade de São Fue Paulo. investigadora en la Foi Academia de pesquisadora Cine na de Academia Beijing, de la Cinema de Universidad de Beijing, da Pekín y Universidade la de Beijing Universidad e na Nacional de Universidade Artes de Nacional de Taipei, Arte de entre Taipei, otras. entre outras. Organizó, entre Organizou, otros, entre outros, los os libros livros Realism and Realismo Auditional e meios Audiovisual Media and Chinese audiovisuais Film, e filme chinês. y también es autora E del também The a Cinema autora of Jia do Zhangke. os Quisiera autora de The en Cinema of Jiang en este Kang. minuto, para partir, Eu gostaria pedirle a de, Gabriela cuál es neste su minuto, visión sobre gostaria estas de pedir películas para a chinas y Gabriela los qual que é a sua comentarios visão de la sobre os filmes profesora chineses e os Tai comentários Xinhua. da professora Tai Hola, Jinhua. muchas gracias por la Muito invitación. No, obrigado pelo sumamente convite. interesante lo que Muito comentaba la interessante o que profesora. a Creo professora que, nada, como falou. ella muy bien hacía Acredito estos que conhecia análisis muito de ambas bem, fazia muito películas, bem esses análises dos creo que una que filmes tiene una mega producción, e que pensando para de, Latinoamérica, o bom, sea, La Tierra pensando Errante, para la a uno América digo, Latina, essa costó mega 50 millones produção de e dólares su presupuesto, cosa que en o custou de Latinoamérica 50 eso milhões es de dólares, como muchísimas e isso na películas. América Y por Latina, otro na lado, verdade, claro, são tenemos muitos otra filmes. película Do outro lado, la de masajes para ciegos, temos a que lo que me massagem parece às interesante cegas, es que eu que que acho son dos miradas interessante que completamente são distintas, una dois pensando en olhares la muito diferentes, industria um pensando como na indústria comercial, en la de forma industria de comercial, poder conectar da con un indústria público de poder global conectar y com o salir público global de lo que e está sair do redactando que o está viendo en términos cinematográficos el cine chino para sendo su cultura china, sino pensando desenvolvido en no algo mucho más cinema global, porque esa cinematográfico e película pensando numa coisa recaudó muito mais cerca de global, 600 porque millones de dólares esse filme solo en China y arrecadou se ao redor estrenó de 600 milhões de internacionalmente en dólares distintos e foi países, incluido estreado Estados em
Unidos, Nueva diferentes Zelanda, países, inclusive etcétera. Y la Estados otra Unidos, película Nova hizo todo un Zelândia, recorrido en etc. festivales, No ¿no? outro Y como es una filme película mucho fez más íntima, de una percurso mirada em que hace que al diferentes espectador festivais, com nos um olhar tenga muito y nos mais esté íntimo interpelando todo el rato, nos esté metiendo como en un mundo ele está nos insospechado, por así levando para um decirlo, y donde mundo habla que de a gente una não conhece colectividad e também fala de también uma de los coletividade personajes, também das pero de algo que decía personagens la e profesora, que de eran algo que a como professora falava que retratos de era personas como se quizás fosse um retrato das marginadas pessoas dentro de que un são sector social, marginalizadas dentro de um pero a su setor vez da lo que hace esta sociedade. película Mas es também o que o retratar filme de una manera faz muy é mostrar de íntima uma estos forma muito íntima personajes, esses pero personagens, con dignidad mas cada com uno de ellos, ¿no? dignidade Y que cada si bien más E allá de lo que ainda nosotros que no vemos, ellos além de comparten que en el das coisas que nós colectivo y não podemos pueden ver, eles compartilham generar entre distintas eles e sensaciones hacia el podem gerar espectador o diferentes descubrir sensações distintas para as instancias. pessoas que Entonces, assistem lo que o me parece filme. Então, o que interesante eu de acho lo que muito comentaban es interessante, o como, que y el ejemplo de estas comentavam, dos películas, que o son dos exemplo películas desses en dois términos de filmes, producción que são muy filmes distinta, em en termos de términos produção que são incluso de super audiencia diferentes, completamente inclusive na audiência distinta, também são pero que muito igual están diferentes, pensados mas en da una mesma audiencia forma estão global, pensando numa digamos, no audiência global, solamente não local, porque una somente puede hacer local, recorrido a festivales, la otra se porque va a uma plataformas, vai estrenos, diretamente para a conecta con un mayor plataforma e público, outro vai para pero festivais. ambas buscan en Mas as bueno, duas en todo lo que procuram explicaba la profesora de este o que nuevo cine o sexta procurava a generación professora. de É um nuevos filme de sexta cineastas geração dos chinos. novos cineastas chineses. Perfecto, muchas gracias, Muito Gabriela. obrigado, Pablo, Gabriela. si nos puedes Pablo, comentar. você poderia falar um pouco, dar a sua opinião, por gentileza? Por supuesto. Claro. Hola a todos. Muy amable acá Olá a desde todos, Santiago de muito Chile. obrigado desde Bueno, Santiago do agradezco Chile. las palabras, la Agradeço a presentación de palavra da Monsieur apresentação Lafontaine da respecto a mi Fontaine em expertise en relação com tema en el cine chino. o cinema Debo chinês. corregir y develar la mentira, puesto que el Em relação acercamiento al ao... Oriente proviene porque yo soy artista Eu marcial, sou artista además, marcial además também, de cineasta y além realizador. de ser Para realizador mí, e bueno, tener la cineasta. Para oportunidad mim, ter a de congeniar oportunidade entre de Oriente y Occidente, me fazer, trazer parece, os y esta invitación vínculos sobre entre o todo, Oriente e o me parece Ocidente, eu fantástica. acho fantástico, Fantástica porque a través de las porque películas através poder dos unir estos filmes mundos, ¿no? Que conseguimos hemos ver estado esses siempre mundos que juntos, pero nós siempre sempre separados estivemos también. juntos, mas também sempre En estivemos relación y separados. tomando las palabras Então, de la tomando as palavras profesora da Titika professora Dai, a quien aprovecho de saludar a la distancia, y abordando estas dos e películas que também bien Gabriela abordando esses dois anteriormente filmes, e recientemente lo Gabriela acaba de señalar, ¿no? anteriormente Película acabou de grande, película falar, chica. são filmes grandes Creo yo e outro filme que esta menor. necesidad de, Acredito que essa hablando de la película grande, La necessidade, Tierra Errante, ¿no? Creo que la só película, desde falando mi sobre a Terra Errante, perspectiva, acredito que tomando las palabras a de la profesora, perspectiva, tomando as palavras da claro, trata de professora, mostrar la tecnología, tenta ¿no? mostrar a Y a tecnologia. través de este sentido de E através comunidad, desse en donde uno sentido, puede comunidade, percibir onde nós en la podemos manera de perceber pensar del a pueblo forma de chino. pensar do povo chinês. Yo hago el análisis y Eu creo que faço análise, también esta acredito que necesidad de também essa tecnología necessidade de tecnologia y de búsqueda en la e de tecnología y la procura da inteligencia tecnologia e de artificial tiene que inteligência ver, a artificial mi tem a juicio, ver, no meu ver, con la nueva era que com a vivimos, nova era, a nova época que nós con este vivemos, fin de la com este mitología, fim da como la mitologia, entendemos. como nós a entendemos. A partir de A este partir 2020, ¿no? La mitología se do pierde. 2020, a ¿Mm? mitologia Ya lo é dice perdida. Campbell y los Campbell já falou entendidos, sobre ¿no? isso El e as cielo como pessoas lo que são conocemos especialistas ya no nisso. es. O céu que El nós suelo y el conhecemos já não é da infierno mesma como lo forma. O pensábamos ya no céu, o existe. inferno, Ahora hay como nós pensávamos, planetas não más existe allá. mais. Agora tem Ahora hay planetas una tierra além, hueca para tem algunos y otras cosas más profundas, ¿no? Los e tem horizontes se muitas coisas extienden. mais profundas. Entonces Os yo quiero horizontes pensar y creo são que hacia maiores. allá Eu va quero ese cine de pensar que mais tecnología, para el lá cual me vai parece filme de fascinante. tecnologia, o que eu En acho Occidente fascinante. estamos No muy Ocidente estamos acostumbrados a muito este cine de acostumados a tecnología y esse ciencia filme de ficción. tecnologia e ciência También para ficção. mí me Mas parece para mim também, eu asombroso acho que é incrível que la riqueza del a pueblo riqueza chino do haya povo comenzado la chinês ter búsqueda de la ciencia começado ficción en a el procura da ciência 2019. ficção em 2019. Es algo que me interesa É algo que y me me interessa invita a mí muito, me a buscar un convida poco também más, ¿no? a En la procurar um inquietud. pouquinho mais. Eh, Además, también E que algo que me pareció também algo que fascinante, eu achei que en maravilhoso Occidente e siempre fascinante, que no Ocidente sempre protegemos y buscamos al protegemos e protagonista procuramos que ao salva al mundo y a protagonista la que historia. salva o mundo e salva a Y en esta história. E película, neste también filme, como Masacre de também, Ciegos, como Massagem às Cegas, el protagonista es un o grupo. protagonista é um Entonces, grupo. muy a conciencia Então, también de lo que puede ser el pueblo chino hoy y isso é siempre. uma consciência do povo Entonces, esta chinês, que pode colectividad ser también hoje e mezclada con sempre. Então, essa tecnología, coletividade ¿verdad? mesclada com Me parece muy tecnologia, interesante eu como acho una poética super narrativa. interessante, com uma Y grande tomo narrativa. eso E como punto de eu reflexión tomo también isso
como ponto de intercambio ahora en reflexão las para palabras. fazer Y bueno, y uma después troca de palavras. agradecer también la E depois de posibilidad de agradecer haber também a visto Masaje de possibilidade Ciegos, de ter visto esta Massagens Cegas, representación essa de representação la sexta generación de da cineastas que sexta hablan, ¿no? geração de criadores de Me filme. parece una obra Acredito que é tremenda, uma obra tremenda. A mí me incrível emocionó bastante. e senti grande Yo emoção soy com esse realizador filme. que Eu me sou identifico con este realizador cine de e me bajo identifico com presupuesto esse y alta filme calidad, de digámoslo así. baixo orçamento e alta qualidade. Bueno, debo ser sincero. Bom, tenho que ser Al sincero comenzar a ver la também. película, Quando eu empiezo a comecei ver a ver una um filme, eu começo a película ver um sobre filme ciegos. sobre Y cegos. yo como E occidental, eu, como ocidental, ignorante occidental, ignorante e dije, ocidental, esta eu es una falei, película para este é um filme audiencias para de las audiências mismas que se hacen en das mesmas que Occidente, são feitas de no personas de Ocidente, de síndrome de pessoas Down, de síndrome buscando de Down, emocionar con la procurando lágrima fácil y emocionar rápida. com as ¿Mm? lágrimas fáceis e La película rápidas. O me filme da un golpe brutal me a dá los 2 primeros minutos uma por sensação el juego de muito cámara que forte tiene pelas el diferentes director, formas de ¿no? mudar a Ahí câmera que tem rescatando o las palabras de diretor, la profesora Dai resgatando as nuevamente, palavras da ¿no? professora Dain. Este Novamente, viaje esta de viagem ciegos, de en donde cegos, comienza a ver onde un relato começa a ver documental, uma entonces ahí forma podríamos de hablar falar de forma de una como se duda que fosse a um mí me genera. documentário, Yo no sé si poderíamos. estoy viendo un reenactment E às vezes eu o não un sei se eu estou documental vendo um ficcionado. documentário Me ou um empieza a quedar la duda los reenactment. 10 Às primeros vezes minutos começou y yo a ya sentir aquela ahí apago las dúvida luces y me e concentro. aí depois já Luego começo a de me eso, concentrar. el Depois viaje de disso, a entender que no hay viagem un de solo entender que não tem protagonista. só um Entonces la protagonista. magia que Então tiene la mano a cinematográfica mágica detrás do para poder filme que tem tudo isso intercambiar, nos permite jugar, jogar invitarte a los e distintos mundos de com una manera diferentes magistral, a mi juicio. mundos de uma Ya a los forma 20 minutos ya diferente. entraste en Então, otra os 20, dinámica, en 20 una minutos depois, sensibilidad você já entrou numa distinta, dinâmica diferente, que ya empezamos a entender la que profundidad de la começamos a película, ¿no? entender a profundidade do La filme. película para O mí filme, tiene para mucho mim, tem significado muito al haberla significado, visto porque nunca había visto una porque película nunca tan tinha profundamente visto hablando del amor. Un tema filme tan falando de uma explorado, forma pero con esta tão cinta me queda profunda do claro amor. que pocos Mas com esse pueden hablar de filme, él. Siento que eu sinto que este amor en soledad, esse ¿no? amor na Hay una solidão necesidad tem uma de entender, necessidade de entender hay una necesidad de entender la belleza, a uno de los beleza, protagonistas, dos ¿no? protagonistas, Esa inquietud de essa relacionar la belleza con el amor, ¿no? vontade de relacionar Hay a una beleza pregunta com muy o amor. interesante Tem uma pergunta muito interessante que se hacen entre estos que protagonistas, ¿no? fazem entre os ¿Qué protagonistas. significa la O que belleza? significa a beleza? Es algo que yo quiero É descubrir. algo que eu quero descobrir. Entonces ahí yo lo Então, encuentro eu sumamente acho amoroso, isso sumamente amable también. Hay, muito un- hay, un- hay gentil una, também. hay una doble línea, Tem una uma lectura muy profunda de lo que puede dupla ser forma eso. de ver, de poder Eh, ler isso. También entendiendo que esta Também película, Masaje de entendendo que esse Ciegos, filme Massagens está basada en la Cegas novela está Twina, baseado na ¿no? na Al parecer, novela sin Massagem. equivocarme. También me invita, ¿me puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. También me invita a pensar Também en isso los me diálogos, convida a pensar nos ¿no? diálogos. Esta necesidad de los Essa no videntes necessidade de ver das al pessoas que não vidente enxergam, de poder como un ver as ajeno. pessoas que En podem el enxergar texto de la como alguém película se le habla alheio. como un No semidios texto é al cual falado respeto, pero como me distancio. semideus, a qual Entonces, eu respeito, mas eu ese fico deambular en los diálogos, afastado. ¿no? A mí me Então, gustaría rescatar esses diálogos, eu gostaria de un texto que seguramente está falar pouquinho sobre texto en la obra que está literaria, na ¿no? obra Hay literária. un momento entre los Tem dos protagonistas momento que ya entre os dois entiendes que son protagonistas que 15 eles protagonistas entendem y que todos los ciegos, são, ¿no? Que nunca já me são quedará muitos claro si son protagonistas. actores o no actores, Na y verdade, eso eu lo não dejo a la sei se magia. são atores Pero ou uno le não. pregunta al otro, ¿qué Mas um diferencia pergunta hay para o entre outro una qual a persona que diferença tem entre viene uma hacia ti pessoa que vem y un auto que para viene você e hacia ti? carro que vem até você. El otro le responde que uno es un auto y el otro es una Fala que persona. é carro e outro Y la chica é le uma pessoa. responde, E a si la moça persona que responde: se a viene pessoa que choca vem contigo, bate eso contra será você, amor. isso é o Si amor. el auto que Se o viene auto que choca vem contigo, bate será contra un você, accidente. vai ser um acidente. Los autos siempre Os se chocan carros entre sí, sempre se batem mientras entre que las eles personas e as siempre se pessoas esquivan sempre uno del se otro. afastam dos outros Entonces, normalmente. Então, esa soledad essa del no vidente, ¿no? solidão Que se dos siente que diferente, não das los no pessoas que videntes não que no les permiten enxergam, ser pareja, por isso ende, los videntes que isso en la ainda que película no les as dejan expresar el amor, filmes ¿ah?
No con filme una escena llegando al tem final magistral, que es la uma escena cena de magistral donde no comen, final, se que é sientan a comer, a cena onde eles comem, en donde ya el director onde o te diretor, propuso los personajes, ya los entiendes a todos en la mesa vocês já entendem sobre y todos solamente os los muestra con una personagens e sensibilidad somente única, mostra todos y com en uma esa sensibilidade frialdad y en única, esa nessa soledad, ¿no? frialdade, nessa solidão, Digamos, el dueño de la tienda de o masajes dono dice, do centro de saquémonos una massagem fotografía, fala: bom, vamos tirar uma foto da gente. saquémonos una fotografía que nunca Vamos veremos, tirar en uma realidad. foto que talvez a gente nunca Una vai ver na fotografía realidade. en Uma donde foto aterrizamos que al mundo real nós entramos en no una mundo real, dinámica numa absurda y que tal dinâmica vez no entendemos, absurda que pero siempre talvez perteneciendo a nós nuestro não mundo, entendemos, ¿no? mas também Y que entra no después nosso viene, mundo. bueno, con unos E depois vómitos y vem sangre, y bueno, y no cuento más la com película, pero creo outras que ese partes deambular del mas cine, eu creo que esa acho sensibilidad que essa única que a mí me sensibilidade sorprende, única também me surpreende bastante. yo sé muy poco de Eu cine sei chino, muito debo pouco de reconocerlo. filmes Como chineses, bem occidental, pouco. Eu tenho que reitero, reconhecer isso como ignorante, ocidental, eu me se considero sabe muy ignorante poco. disso. La maestra crítica ha A hablado de maestra, Tang Yimou, a ¿no? maestra já falou sobre Y Tenmu el otro cine ya de los e outro 90. filme dos anos A 90 mí me também. viene, y Para bueno, y acá hay un claro mim, ejemplo de la ignorancia, Jackie Chan, por ¿no? exemplo, falamos de Que pertenece a Hong Jackie Chan, Kong, que además. pertence a O Hong sea, Kong também. tiene una comunidad totalmente autónoma. E é uma comunidade Pero para los totalmente autônoma. occidentales, Mas para os debo ocidentais, decirlo, eu tenho Jackie que Chan dizer, es de Jackie allá, Chan é de lá, pero quizá no tanto. mas Entonces, talvez hay não un mundo que tanto. compartir, Então tem um encuentro, mundo Monsieur que Lafontaine, compartilhamos, hay una riqueza tem uma cultural, riqueza cultural sensitiva, que creo sensitiva, que e eu es digno que se acredito junte que ya. é importante que se Y a mí unam. me emociona mucho E y isso muy, me muy emociona contento de poder bastante. E estou integrarme a muito través del feliz de cine, poder que es mi integrar através lenguaje, a do un universo filme nuevo, a a un universo universo novo, a mágico también, universo como lo voy mágico, descubriendo poco a como poco. eu vou Eso es lo que descobrindo podría aos decir. poucos. Isso é o que eu poderia dizer. Muchas gracias, Muito Pablo, te lo agradezco. obrigado, Creo que Paulo. lo de especialista en Agradecemos. cine chino debe Acredito haber que sido especialistas un em filmes entusiasmo de chineses la persona que têm redactó entusiasmo Y a da veces pessoa que es por fez a y la redação, bibliografía, pero sin duda alguna que lo fez a redação da importante bibliografia. aquí Mas o es tu importante experiencia en aqui é cine, tua sin duda muy experiência alguna. amable, nos muy amable, filmes. Monsieur Lafontaine. Muito Gracias, obrigado. Pablo. A usted. Cecilia, Cecília, gostaríamos que gostaríamos você possa decir-nos seus comentários sobre a palestra da professora Thay. Muito obrigada. Eu vou gracias. falar devagar, Vou porque eu falar acredito lentamente que porque eu o creio português que esteja sendo o traduzido para o português está sendo espanhol e para o traduzido para o chinês. espanhol e para o chino. Então, eu vou falar com um Então, eu pouco vou mais falar de com um pouco mais vagarosidade, de mas eu gostaria calma. de Mas me iniciar gostaria de começar agradecendo mais uma vez agradecendo uma vez por mais essa oportunidade por de esta estar aqui hoje, oportunidade de estar aqui hoje, conversando com os amigos do falando com os Chile amigos de e Chile principalmente tendo principalmente ouvido, estando aqui na presença da estando aqui na professora Dai presença da Jinhua, professora Tai que Jinhua, é nada que menos do é que nada um menos ícone que para nós ícono estudiosos para do nós cinema outros chinês. estudiosos do Ela é a cine nossa chino. referência É maior. nossa referência A mais grande. professora A professora realmente, eu não realmente, tenho nem eu não palavras para dizer tenho nem sequer o quão palavras honrada eu de estou de estar que aqui tan na sua presença. Muito honrada obrigada. estou com E sua foi um presença prazer aqui. Muitas ouvir graças. Foi um os grande prazer comentários da escutar seus professora Dai comentários. sobre o Os cinema comentários chinês, da professora Dai passando sobre o então cine chino, principalmente o passando cinema dos anos principalmente do 80 e fim dos anos 90, 80 as e chamadas 90, quinta e da sexta chamada geração quinta e do sexta cinema geração chinês, do e cinema chegando mais chino e chegando recentemente mais ao recentemente cinema de ao gênero comercial, mais cine de comercial, um género gênero de mais ficção comercial, científica um que género de ficção começa a se científica que expandir começa a cada vez mais na expandir-se cada vez China mais em hoje. China hoje. Eu vou falar um pouco Eu vou falar sobre a minha pouco sobre minha experiência, e experiência a partir disso e a tentar partir traçar uma disso relação com tratar a de América tratar uma relação Latina, com a América Latina, porque eu porque sou eu brasileira, sou de Brasil, estudei no Reino estudei Unido no muito Reino tempo, Unido por muito mas quando tempo, voltei para pero o quando eu Brasil, regressei a eu Brasil, comecei eu a comecei realizar um a hacer projeto de pesquisa projetos de sobre o investigação cinema sobre o chinês, cinema com chino, financiamento com aqui do financiamento Brasil, aqui de Brasil, do meu estado, o de estado meu de São estado, o Paulo, estado de São sobre o Paulo, diretor Jia sobre o Jiankun. diretor E Jia Jiankun. esse projeto me E levou esse à China projeto diversas me vezes, levou várias vezes à para estudar China esse para cinema estudar do esse diretor Jia tipo de Jiankun, chino, do diretor e Jia eu Jiankun, muitas e vezes era muitas vezes indagada por me amigos, perguntavam por colegas amigos chineses e colegas acerca desse chinos em interesse relação muito com esse profundo interesse que muito eu tinha profundo que eu pela tinha China, por pelo China, cinema do por el diretor
já cine, também del, pelo idioma chinês e también pela por la cultura lengua chinesa. china y por la E cultura eu de acho China. que eu Y yo poderia creo que yo resumir podría esse resumir interesse este interés a partir de uma a espécie partir de de una especie combinação de combinación paradoxal de paradójico de familiaridade e familiaridad estranheza, y que sentirse eu extraño acho que también. existe Y yo creo que entre a existe China entre e China a América y América Latina, de Latina modo de geral, una e forma general, especificamente o especialmente Brasil. Brasil. Então, se por um lado Entonces, si por una eu parte acho yo que creo que existe existe paralelo un entre paralelo as grandes entre las grandes transformações que transformaciones vem assolando, que que vem viene acontecendo na China nas pasando en últimas China en las décadas últimas e que décadas encontram y que paralelo encuentra un com as paralelo con las transformações, mesmo transformaciones, que em menor aunque escala, sea en mas menor que escala, ocorreram pero na América que pasaron Latina en América e Latina especificamente y no Brasil, específicamente en Brasil ao longo dos anos a lo largo de los 60 e años 70 60 y e 70 até y recentemente, hasta em termos de recientemente uma en términos urbanização de una acelerada, urbanización acelerada, uma movimentação da un população movimiento do de la campo para población as del grandes campo para las cidades grandes e todas ciudades as y todas las transformações que vêm transformaciones que nessa vienen esteira desta urbanização en toda esta acelerada, urbanización uma acelerada, industrialização, una tudo isso que industrialización, ocorreu aqui todo na eso América que Latina e pasa no en América Brasil Latina y en Brasil especificamente, nos específicamente anos 60 en e los años 70. 60 y 70. Então, acho que há um Entonces yo paralelo creo que entre hay un essas duas paralelo entre regiões esas dos a partir regiones dessa a história partir de esa recente historia e a reciente partir dessa y a partir de transformação esa transformación acelerada que acelerada leva a uma que série de lleva a una serie de questionamentos cuestionamientos acerca da en relación de la importância importancia da memória, de la memoria, do passado del que se pasado, transforma muito que se transforma rapidamente, muy da rápidamente, transformação de la transformación espacial, da espacial, de las geografia das geografías, de cidades, las né? ciudades, Tudo aquilo que todo aquello aparece que como novo aparece e um como certo nuevo y un desaparecimento do cierto antigo, do desaparecimiento del velho, muito antiguo, de lo rápido, viejo, e que muy acarreta uma rápidamente y espécie que de llega y que ameaça a lleva uma un tipo memória de amenaza a la memoria né, estaria que contida nos estaría espaços contenida en los destas espacios cidades que de se estas transformam ciudades muito que se rapidamente. transforman muy E o rápidamente. cinema Y tem el um papel, cine tiene el né, a papel cumprir de cumplir nesse en processo, este que é o papel de proceso, que es el refletir papel de sobre essas reflexionar sobre transformações, estas sobre o transformaciones, impacto dessas sobre el impacto transformações de nas estas transformaciones pessoas, nas en pessoas las comuns, personas, nos las personas trabalhadores. comunes, E eu los acho que trabajadores, y existe, yo então, creo que este existe también paralelo muito este forte paralelo entre muy essas duas fuerte entre regiões. estas dos regiones. O cinema El da sexta cinema de la geração, sexta né, do generación cinema del chinês, cinema chino, onde nós temos donde Lou nosotros Ye, tenemos Jia Lao Jianke, Ye, entre Jia outros Jianke y diretores, é entre um otros cinema que directores, es olhou un muito cine para essas que ve transformações mucho estas e que transformaciones vem y refletindo a que viene a respeito disso que reflexionar vem sobre ocorrendo esto na que va China. pasando en Há um China. documentário de Hay um un diretor documental de un director brasileiro brasileño muito importante muy que se chama importante que es Walter llamado de Salles. Walter E o Salles. Walter Y Salles, ele Walter fez, a Salles partir lo que hizo fue que a desse partir desejo de mesmo ese de deseo de demonstrar mostrar uma espécie un de tipo de admiração e admiración amor y pelo cinema amor do por el diretor Jia cinema del Jianke, director um Jia Jianke. documentário muito Es un bonito documental muy chamado Jia bonito llamado Jianke, Jia um homem Jianke, de un Fenyang. hombre de Fenyang é a Fenyang. cidade do Fenyang es la diretor Jia ciudad Jianke, del director de Jia Jianke, del 2014. E é um 2014. documentário, então, de Entonces um es un diretor documental de un brasileiro director que vai à brasileño que China va hasta e China y acompanha o diretor Jia acompaña al director Jianke Jia em Jianke y visitas às visita locações dos los seus lugares filmes na sua de sus província natal películas de e su na provincia natal capital da y en China, la em capital Pequim. de Eu China, tive a en Beijing. oportunidade Y yo tuve la estava oportunidad na de, época na China, estaba morando en na aquella China, época tive a en China viviendo oportunidade de allá, tuve la acompanhar oportunidad de as filmagens acompañar desse documentário, que cuando é se filmaba ese um documental, documentário, uma que es espécie un de carta de documental, es amor como de si um fuera una diretor carta de amor de brasileiro un para um director diretor brasileño chinês. para un Muito director de bonito. China. Es muy E bonito. a outro ponto Y que eu queria la trazer otra cosa que yo também quería tem a ver hablar um pouco es com a que minha también tiene trajetória que de ver con mi pesquisa, trayectoria porque de após investigación, porque muito después tempo de mucho dedicada tiempo ao cinema do dedicado al diretor Jia cinema del e director ya olhando para y fora, viendo né, para da América afuera Latina em desde América direção à Latina China, en dirección hacia China, foi de algum modo o fue de cinema una chinês forma el cinema contemporâneo chino que me fez contemporáneo olhar que um me pouco de hizo ver volta para a un América poco, Latina ver hacia a América Latina partir a partir de uma de afinidade una que eu afinidad venho que notando yo no vengo cinema notando en el contemporâneo cinema chinês contemporáneo chino com
o realismo el mágico realismo na mágico literatura en la literatura latino-americana. latinoamericana. Então, um diretor Entonces, un citado director pela professora Dai citado por la Jinhua, profesora Tai Chin-hua, chamado Bigan, llamado ele é um Big diretor An, do es sul un da director China, del sur de China, e o diretor y el Bigan, que director fez Big dois An, filmes de que hizo las longa-metragem dos muito películas de interessantes, largometraje que son muy muito interesantes criativos, y muito muy diferentes. creativos, muy Um se diferentes. chama Uno Kylie se llama Blues, Kylie que Blues, estava inclusive na que estaba apresentação inclusive en la da professora presentación de la Dai, o profesora pôster do Tai, el filme, póster e um de la outro película, mais y el otro recente, más que se reciente chama, llamado em inglês, en inglés Long Day's Journey Long into Day's Night. Journey Então, em into Night. português foi Entonces, traduzido en como portugués fue Longa traducido Jornada como Noite Adentro, l- que faz Larga referência a Viaje uma Noche peça do Adentro, que diretor, hace referencia do ao dramaturgo, del perdão, americano dramaturgo Eugene americano O'Neill, Long Day's Eugene Journey O'Neill, into Night, Long Day's mas Journey cujo into Night. título em Pero con el chinês título en faz chino referência a hace uma referencia história, a a una historia, conto a un do cuento escritor del, Roberto Bolaño. del escritor Roberto Bolaño. Então, é um filme de um Entonces es diretor una película de un chinês director que chino é que es assumidamente um asumidamente leitor un lector do realismo del mágico realismo da América mágico Latina de América e de Latina outras y de experiências otras literárias na experiencias América literarias Latina, en América Latina, como Roberto como Bolaño. Roberto Bolaños. Então, ele cita no Entonces, título él em cita chinês en el título en chino Últimos Los Entardeceres sobre a últimos Terra, atardeceres que é sobre uma la Tierra, história de que es Roberto una Bolaño. historia de Roberto Bolaño. E, além disso, Y ele además de cita eso, él como uma das cita principais como una de las influências principales para este influencias filme, para esta Di película, Chou Tsui Houda Yewan, em chinês, né? Os Últimos los Entardeceres últimos sobre a Terra. atardeceres sobre la Ele Tierra. cita Él um cita escritor un mexicano, escritor Juan mexicano, Rulfo, Juan que escreveu Rulfo, Pedro que Páramo, escribió Pedro Páramo, romance que es una fundador do novela realismo mágico na fundadora América del Latina. realismo mágico en Então, América a Latina. partir de Entonces, a Bigan, que eu venho partir de estudando Big agora, Bang, que yo lo eu estoy estudiando ahora, estou olhando yo para estoy o meu viendo para mi continente, para a continente, América para Latina, para América a Latina, literatura para da América literatura Latina, de para América Latina, compreender para a entender razão pela la qual razón por la este cual novo este cinema nuevo chinês, que para cinema além chino de que además Bigan, de nós Big temos An, outros diretores como tenemos Tsai otros directores Chang-jie, como Tsai Gao Chin-yen, Min, Gao Min, Qiu Shan, são Chou outros San, son diretores que otros vêm fazendo directores que filmes que están haciendo escapam do películas que realismo da escapan sexta del realismo geração, de la sexta mas generación, focado pero no está más enfocado contemporâneo, a lo nas cidades, contemporáneo en las e ciudades admitem uma y dimensão admiten una dimensión de sonho, de de mágica, sueños, de que magia, vem, de algum modo, que viene de alguna interferir forma ou a penetrar interferir o no penetrar realismo en el realismo mais concreto más mesmo, da concreto de locação, do uso do lugar, plano del uso longo, del plano plano largo, sequência e plano, etc. secuencia, Então, eu acho etcétera. que Entonces, temos yo uma creo que relação tenemos una muito relación especial muy entre a especial China e a entre América China y Latina, América e Latina, isso está y eso presente no está cinema mais presente en el criativo cinema más creativo, contemporâneo na China contemporáneo hoje, en a China hoy, partir a da partir literatura. de la literatura. Era isso que eu tinha para Eso comentar era lo nesse que momento. quería hablar en este Muito momento. obrigada. Muchas gracias. Disculpen, estaba muteado. Muchas gracias, Cecilia. Muito Muito obrigado. obrigado, Me gustaría, Cecília. para Eu no gostaria alargarnos, esto de, para podríamos não, pasar mucho tiempo, pero en Beijing ya son las em 11:30 em de la Beijing agora noche. são La as 11h30 da profesora Tai noite, la a professora tenemos Dai trasnochando. está Pero me aqui gustaría que cada uno de los conosco, mas eu gostaria de que exponentes, cada das Gabriela, pessoas Pablo que y apresentaram, Cecilia, le Gabriela, hicieran Pablo una e pregunta Cecília, corta a pudessem la fazer uma pergunta curta profesora para a Tai, professora Tai, para que ella también para que ela responda en possa também forma responder de corta y forma podamos curta e que possamos, así tener un assim, ter conversatorio bien uma conversa terminado. bem No sé, terminada. Gabriela, o partamos Gabriela, con Cecilia, que bom, não está sei, en Cecília, línea você ahora. poderia começar, por gentileza? Eu começo ou a Gabriela? Perdão. Você Eu começa, começo. você começa. Puxa, muito obrigada Muchas pela gracias por la oportunidade. Talvez oportunidad. eu pudesse Tal vez perguntar yo para a pudiera professora preguntar para la Tai profesora Chin-hua Tai Chin-hua, como ela vê ¿cómo ves, cómo o usted lugar da ve el lugar de produção la de cinema producción de independente cinema na China independiente hoje? en China hoy?
a China que vem se China tornando o maior viene volviéndose mercado el mayor de cinema do mercado mundo, del com uma cine en el produção mundo, como la cinematográfica producción comercial cinematográfica muito comercial, forte, que es muy fuerte, mas que tem os pero seus que tiene sus diretores que fazem cinema directores que de hacen arte cine e que arte continuam y de que algum continúan modo de alguna a produzir forma na China, produciendo en mas eu China. gostaria de Pero me saber se gustaría ela saber se ela vê si tú neste cinema ves de en este arte cinema arte um cinema que pode un ser cine que chamado puede de ser cinema llamado de independente. cine E qual seria o independiente. ¿Y futuro cuál desse sería el cinema futuro de este independente cine na China independiente hoje? en China el día de hoy? 我现在就回答吗？马上回答吗？ Vou responder agora. OK，事实上Bueno 2周以前我刚刚 muchas gracias. Bueno, Hace muchas 2 semanas gracias. Muito obrigado. estuve Faz 2 en semanas eu la muestra de estive Cine First na y mostra do estuve a Cinema cargo First. de un Eu estive programa encarregada de um de programa promoción de de cine promoção de y filme había muchos e tinha cineastas, muitos sobre cineastas, todo cineastas principalmente mujeres cineastas mulheres, jóvenes con su ópera jovens, com prima sua y, obra-prima. y yo creo que son E eu una acredito nueva que ola de são generación de uma cineastas nova onda de mujeres geração de chinas cineastas mulheres chinesas. y estoy muy E orgullosa de estou que muito sean orgulhosa que mujeres que sejam se han mulheres atrevido a mostrar que su têm ópera a prima en una coragem de muestra como mostrar a esa obra-prima numa y mostra con como essa. una E com uma con una particularidade, com especialidad, uma su manera de especialidade, a narrar, sua de forma de contar la contar historia, a de história, mostrar esa de mostrar juventud essa de la mujer juventude joven. da mulher Yo creo que jovem. fueron más allá Acredito que foram de mi mais imaginación. além da minha imaginação. Yo creo que ahí Eu está acredito que aí la vida, está la a nueva vida vida, del a cine nova chino. vida do cinema chinês, dos filmes chineses. Y muchas veces a lo mejor E ganaban muitas muy vezes poco o el presupuesto ganhavam era muy pouco, o poco, orçamento incluso era como muito por baixo, ejemplo con inclusive, por exemplo, más allá de 20.000 com mais yuanes, un além, presupuesto muy pouquinho bajo mais para de 20 mil una yuan, película, pero orçamento muito baixo ellas para um filme, son mas tan elas são aficionadas al cine tão por el amor al amantes do cine, por cine, amor pelo al amor arte, do con bajo cine, a presupuesto arte, pudieron com baixo lograr orçamento, tal conseguiram efecto. fazer Yo creo que efeito contando tão con esta grande. generación E de acredito nuevas que contando cineastas com essa mujeres, yo geração creo de que novas cineastas hay un mulheres, nuevo eu futuro para el acredito que cine tem um chino. novo Muchas futuro gracias. para o cinema Muchas chinês. Muito gracias, obrigado. profesora Tai. Muito Ahora sí, obrigado, Gabriela, professora si Thay. puedes Agora hacer sim, una Gabriela, pregunta así poderia fazer a también, sua pergunta, por precisa, corta. gentileza. Que seja Ok, curta, por muchas favor. gracias. No, Muito justamente 非常感 obrigado. 谢 en eso, en 戴老 preguntar 师，您刚 cómo, 才 qué 我 directoras 刚才也对这个女性的这个电影人 son 也是 relevantes 非常 chinas 有 o 兴 nuevas directoras para poder... Desculpa, teve um pouquinho de problema com o áudio. Desculpem. 没有听到翻译。 ¿Sí? Ah, es que creo que hiciste el canal, yo la escuchaba mientras hablaba, la traducción. Ok, 还是 perfecto. 没有听到，没有听到翻译。 Desculpem, a Precisamente professora con Tadinho não lo conseguiu que escutar. comentabas sobre Justamente com o que esta nueva generación de mujeres, de falava sobre directoras essa nova mujeres, geração porque de si bien mulheres, de diretoras lo que mulheres, hablamos generalmente o lo que se porque expuso nós o fueron que sobre estávamos directores falando sobre hombres, isso, y hay una e o tendencia en que estávamos falando Latinoamérica, por sobre ejemplo, diretores el homens, e tem uma cine tendência na dirigido por América Latina que mujeres os es sumamente filmes relevante y muy potente. De hecho, que Chile são ha tenido muito una fortes, cantidad de que premios en têm festivales grandes prêmios internacionales em y un festivais gran porcentaje internacionais de filmes feitos corresponde por a chineses, películas por mulheres, dirigidas por desculpem, mujeres. e Entonces, en são ese caso uma grande también, porcentagem tomándome la de filmes respuesta que feitos por daba, mulheres era e como qué directoras acredito chinas son que, las bom, que hay que eu tener queria en saber quais foco diretoras y que se vienen chinesas en esta que nueva nós temos generación o que que ver pudieras recomendar. principalmente e que você poderia recomendar que vem nessa nova geração. 嗯 我有2个观察哈，一个观察。 tengo dos observaciones. Bom, Gracias tenho por tu duas pregunta, observações. Gabriela. Obrigado pela sua pergunta, Creo Gabriela. que Eu dentro acredito del que desarrollo dentro do femenino, dentro del desenvolvimento cine mundial, feminino es toda do una cinema tendencia mundial, dentro é de uma China. grande tendência na Yo China. creo que hay Eu muchos logros acredito a que través tem de ellas muitas y coisas logros que han sido boas mujeres más através allá, disso, más que que los hombres, são también dentro del mundo cine chino. muitas mulheres Eh, fizeram grandes coisas dentro dos
filmes quizás chineses, es mas una broma que a lo mejor talvez é tal uma. vez los hombres Às vezes le dio falamos que miedo os por la homens debilitación del cine sim, industrial y por eso tiram han medo surgido las pela mujeres dentro debilitação del cine do cinema independiente, mundial del cine bajo e por isso que presupuesto, aumentou y es de esta forma las o mujeres filme de entraron y baixo orçamento. han Por sido isso que nessa forma as persistentes en mulheres el conseguiram ser desarrollo del persistentes cine. no desenvolvimento Y yo creo que, do pero fuera de cinema. broma, creo que E cada vez más acredito hay que cineastas cada vez mais mujeres tem que cineastas están mulheres que que estão están marcando el futuro del marcando um cine y futuro sobre todo no esos en filme, China, principalmente porque na hay China, porque cada vez hay más jóvenes tem cada mujeres vez mais jovens interesadas mulheres en hacer interessadas cine. em fazer Esta semana he filmes. participado Nessa tres semana eu actividades participei em 3 relacionadas con el atividades cine relacionadas y com os todas, la filmes mayoría, e a son maioria mujeres. são Y mulheres. para mí es un E para tema mim é um que me hace sentir tema muy que me faz orgullosa. sentir grande orgulho. Muchas gracias, Muito profesora Tai. obrigado, professora Pablo, Tai. finalmente. Pablo, para Sí, claro, terminar, aprovecho de saludarla sim, directamente, profesora Dai. professora Un Dai, eu gusto poder cumprimento estar você aquí con usted, diretamente, um prazer aunque a estar la aqui com distancia. vocês. Nada, me quiero A referir gente a esteja que mis longe. preguntas son A minha respecto al pergunta é em cine relação independiente. sobre o cinema Al cine independente. independiente joven, digamos, ¿no? Porque vemos Cinema la sexta jovem também, porque generación vemos que a son sexta personas de geração são cine perguntas de independiente, pero cinema ya en la cuarentena de independente, edad, ¿no? mas Mi já estão nos pregunta 40 es, anos. A ¿a minha qué se pergunta é: enfrenta a que los se jóvenes enfrenta con os una primera jovens película, com digamos? uma ¿Verdad? com o primeiro ¿Qué, filme? cuáles Quais son las maneras de poder são as hacer formas de ese poder cine, fazer ¿no? esse tipo de Desde cuánto es el filme? financiamiento de una primera Quanto película desde o pequeña, ¿no? Ligado a un bajo financiamento de um presupuesto, filme, de entendiendo que es un cine orçamento, de baixo independiente. orçamento, entendendo que um filme independente Existen fondos de existem gobierno, fundos do son búsquedas por governo privados. ou de ¿Cómo fundos logran la privados, libertad como narrativa, conseguem a verdad? Y liberdade cómo logran narrativa, crear como eles conseguem los nuevos criar talentos, os novos una talentos, carrera uma ascendente carreira partiendo desde lo ascendente, desconocido, começando digamos. desde o desconhecido. Perdón, quisiera hacer la salvedad y agregar, Desculpa, eu porque gostaria de falar entendemos também, que, por porque ejemplo, nós en entendemos Sudamérica, que na sobre todo América en do Sul, Chile, nosotros principalmente estamos no Chile, nós estamos acostumados con a nada. criar com De la nada. nada Do sacamos nada proyectos. Eso es lo que nos fazemos caracteriza de projetos. nuestro Isso pueblo que chileno, nos en rigor. caracteriza do povo Sudamérica en chileno. general. Na América Hablamos de Latina, no geral, Francia, si falamos hablamos de da Francia, hablamos de França, un por cine exemplo, falamos totalmente de um filme estructurado, en totalmente donde están las estruturado, onde fundaciones estão que te as soportan y te fundações que financian te para ello, ajudam ¿no? para isso. Si hablamos de España, E falamos da Espanha, hablamos de una falamos industria de uma que indústria de alguna manera, por su que, de alguma forma, pela idiosincrasia, sua se cohíbe a la hora idiosincrásia, de ele iniciar fica mais películas, tímido na porque forma de los iniciar os sueños, filmes, porque os porque sonhos los sueños de los dos jóvenes jovens cuestan mucho dinero, custam entonces muito se dinheiro. oprimen y se Então, boicotean. eles En ese são sentido, y ahora oprimidos nesse le hago la sentido. pregunta, ¿cómo E agora eu dialoga el faço a joven pergunta: como que talento o jovem chino talento en la dialoga industria? na indústria na China? Muchas gracias. Creo que Muito yo obrigado. Eu en acredito China que he eu, na participado China, en diferentes tipos de eventos de eu já participei cine. em diferentes eventos Tengo una percepción e eu tenho uma de que la percepção ópera que a prima de los obra-prima jóvenes dos tiene un jovens punto de partida tem bastante ponto alto, de tiene começo muchas bastante alto, tem expectativas. muita Su expectativa. lenguaje A linguagem cinematográfico, su madurez en cinematográfica, a el sua lenguaje madureza cinematográfico nos es muy integral y filmes es muy é muito completo. integral, é muito completo. Creo Eu acredito que realmente que me realmente me sorprende y les faz pregunto si de sentir verdad es su grande ópera prima surpresa. con ese Se nivel de realmente é uma creación que ellos obra-prima, porque tem tienen. nível de Yo creo criatividade que hay un gigante. Eu contexto de acredito que tem crecimiento, de contexto de estudio diferente. crescimento, Yo de creo estudo que es una diferente. generación que ha Acredito que estado uma relacionado geração que con está teléfonos móviles relacionada com, y el mundo com digital desde muy celulares pequeño. Su e conexión a parte con el digital, mundo desde muito digital y novos. con el E cine o es diferente a otras conexão generaciones. com os filmes Por lo é tanto, su diferente com punto de outras partida gerações es por causa da bastante tecnologia. alto. Então, o ponto de partida Veo é mucha muito alto. Eu madurez en vejo su muita ópera prima, la maturidade verdad. nas Esa es mi primera obras-primas. percepción muy especial. Então, essa é a minha Y en segundo percepção bem lugar, especial. E, em segundo lugar, creo que acredito que estos cineastas chinos estes jóvenes, realizadores, cineastas básicamente, chineses, jovens, basicamente, creo que han estado acho participando en que diferentes eles começaram a actividades, en participar em diferentes diferentes festivales, en atividades, em competiciones, diferentes festivais, incluso em las más pequeñas, competições, incluso inclusive con em trailer o festivais con menores, com cortometrajes, trailer pequeno, y com incluso son curtometragens. competiciones E, inclusive, são pequeñas, no tan competições bem conocidas, pequenas, não tão y conhecidas. de alguna E, de manera alguma en los forma, festivales nos también dan festivais também fondos de dão financiamiento fundos de financiamento
para las realizaciones y la para as ópera prima de los realizações e jóvenes as obras-primas realizadores. dos jovens realizadores. Y la Asociación E de, a Associação de Realizadores de Realizadores Cinematográficos Chinos, Cinematográficos ellos sí na tienen China, planes y eles programas de têm sim planos financiamiento e programas de para financiamento generaciones jóvenes para de os cineastas. jovens Entonces, y a gran escala. cineastas. Y yo E creo em que eso grande escala também. Então, eu eso es algo. acredito que isso, Obviamente, paralelamente, si hay e financiamiento logicamente, de parte del paralelamente, se Estado, tem del financiamento gobierno, de parte también hay do cierta Estado, do governo, exigencia, também tem no alguma necesariamente de exigência, política, não sino necessariamente de política, de, a lo mejor tiene mas que ver também tem a ver con la estética, com a con el deseo de la estética, com o estética, con la desejo da sociedad, estética, com a sociedade, diferentes temas. diferentes Y yo temas. creo que en ese Eu sentido se ha acredito abierto que nesse bastante sentido temas de se festivales. abriu Para mí es bastante muy o tema, divertido, e es muy o tema, gracioso e para ver mí é a los muito cineastas engraçado jóvenes ver de su os cineastas entusiasmo, jovens com que aquele cómo nace entusiasmo, una como obra a nasce partir de uma una obra a idea partir de uma que no va a ideia, nada que quizás, não o a vai lo mejor nada, llega a un talvez, ou cortometraje às o vezes luego a un possa chegar a um mediometraje o cortometragem, largometraje y luego ves los resultados longa-metragem, finales de su e depois ver creación. os Entonces, resultados da sua de criação. todo el proceso Então, de del todo o ambiente de processo la do ambiente, creación, da criação, yo creo que en ese eu sentido acredito que nesse está sentido superando está a superando lo que se está dando en ao los que está modelos de cine sendo en dado aos Europa o modelos en el de Occidente. filmes na Entonces, Europa ese ou no modelo yo Ocidente. creo que es Então, nesse modelo, eu interesante. acredito que é bem Y interessante. lo otro, E outra yo creo que la parte, forma de acredito que a producción, forma el de modelo de produzir, producción, modelo de produção es muy especial y me é está muito gustando especial. E eu mucho estou gostando que muito. dentro de China E hay dentro da pequeños China grupos de tem realizadores pequenos grupos desconocidos de y que realizadores solamente hacen cine desconhecidos que por somente amor al fazem cine. Ellos filmes mismos por producen sus amor propias ao arte. películas Eles produzem seus y próprios son filmes. realizadores E são desconocidos. A su vez realizadores también ellos son desconhecidos e actores, também son são atores, sonidistas, son são pessoas directores que de mexem com o fotografía. som, direção Entonces, de dentro de un fotografia. Então, circuito dentro de de um círculo de circuito, amistades, de de um círculo conocidos, de hacen amizades también sus conhecidos, propias fazem também películas seus próprios de filmes autofinanciamiento. Entonces, de yo creo que hay muchos autofinanciamento. Então, caminos, acredito que hay tem muchas muitos vías caminhos, muitas y vias. yo creo que lo más le E eu preocupa a ellos, acredito los que o que cineastas mais chinos, preocupa a no eles, aos cineastas tienen tal chineses, vez é que não tem, la manera, talvez, a forma encontrar el camino para distribuir sus películas, de cómo de llegar hasta el distribuir mundo. os filmes, de como chegar Porque ao después de un mundo. proceso Porque depois de de alto, processo de proceso de inversión, de entonces de investimento, producción, de produção, su mayor dificultad es la a sua maior distribución. dificuldade é a distribuição. Y cómo lidiamos con ese tema, Como con nós las películas tratamos de com bajo isso, com os presupuesto? filmes de baixo Y hay orçamento. algunos cines E tem chinos alguns locales de bajas provincias, de algunas filmes provincias, dan de algumas una províncias que exhibición de dão, una película, que fazem una uma función, exibição y luego el de um siguiente filme día e esa depois función o pasa dia a otra seguinte essa provincia o a otro função pueblo. vai para Entonces outra tienes algunas província, pequeñas outra oportunidades de cidade. Então encontrarse você tem con su algumas público, oportunidades estas de pequeñas estar com películas o de pequeñas público producciones. Yo creo que eso e ver también es essas algo pequenas produções. interesante Então isso é algo que muito podemos interessante que observar podemos de estas observar pequeñas tendencias. dessas Así pequenas que muchísimas tendências. gracias por Então, tu muito pregunta. obrigado pela sua Muy pergunta, muy muito interesante esa interessante observación. essa Y muchas observação. gracias E también por muito la opinión obrigado de também pela Gabriela, de opinião da Cecilia. Gabriela, de Creo Cecília. que ojalá que en el futuro nos podamos Acredito que conocer en no futuro a persona gente porque ha possa se sido muy conhecer interesante pessoalmente, porque tem sus sido preguntas, muito sus interessante inquietudes. suas Muchas perguntas. gracias. Muito obrigado. Bueno, desde ya, Bom, profesora Tai, professora la Tai, dejamos muy invitada você está para visitar convidada desde já nuestros para países. visitar os nossos países. Esperamos poder Esperamos tenerla en poder Latinoamérica tê-la na en un América futuro Latina em um futuro presencial. de Así forma como presencial. hicimos Assim como hace años nós atrás, fizemos faz antes de la alguns anos pandemia, atrás, antes da giras pandemia, de fizemos também cineastas visitas chinos que de estuvieron cineastas en contacto chineses con que estiveram em cineastas contato chilenos. com os Sería cineastas fantástico poder chilenos. tenerla a Seria usted fantástico también poder tê-la en também Latinoamérica, na no América solamente Latina, Chile, não somente Brasil y otros no Chile, países de no América Brasil, Latina. outros países da América Latina também. Quiero decir, para Eu no gostaria alargar más esto, de... tenemos algunas preguntas del Bom, público, temos algumas perguntas do sobre público, todo libros principalmente que sobre sugieren, livros, pero nos pedían que mas libros sobre cine. nos Esperamos pediam nosotros sobre poder livros sobre preguntárselo a la filmes, profesora Tai y lo esperamos poder perguntar pondremos para a en professora nuestro Tai sitio e web. depois vamos colocar as respostas no Quiero site. agradecer, Eu quero sin duda agradecer alguna, a todos a ustedes todos por vocês participar de por este participar conversatorio, desse sobre todo a la profesora conversa, Tai, que principalmente ya a es muy professora tarde en Tai, que já é China, muito por tarde su na tiempo y China, pelo seu dedicación, su tempo e dedicação, profesionalismo. seu Quiero profissionalismo. agradecer a Quero Gabriela, agradecer a a Gabriela, Cecilia y a a Pablo Cecília e a por Pablo compartir sus por visiones y compartilhar suas perspectivas visões e sobre el perspectivas cine chino y sobre el cine os filmes latinoamericano. e o cinema
Siempre chinês quedan e na temas América Latina. pendientes o Sempre surgen temos nuevos coisas para temas en estas falar actividades nessas culturales. atividades culturais, Esperamos en el mas futuro nos esperamos que volvamos no a futuro reunir en possamos esta nos reunir plataforma nessa y plataforma esperamos que les e haya esperamos gustado esta que vocês tenham actividad gostado en el dessa marco de nuestra atividade iniciativa dentro da nossa Chino iniciativa más chinês profesión, mais en este profissão, caso nesse Chino más caso, cinema, cine. chinês mais Recuerden que filme. el idioma se Lembrem que aprende a también a língua se través de la aprende também cultura através da y los cultura conocimientos e os profesionales. conhecimentos profissionais. También quiero Também eu recordarles que las gostaria que vocês películas Tierra lembrem que os Errante, filmes Masaje de Terra Ciegos Errante e Massagem às estarán Cegas disponibles en estarão nuestra disponíveis em plataforma nossa hasta el plataforma 30 de até o dia septiembre. 30 de Y setembro. además, E las além clases de la disso, as aulas profesora da Tai, Tim, da perdón, professora Tai, sobre esta desculpe, y otras sobre 8 essas e películas outros 8 opcionales. filmes Y este opcionais. E seminario este seminário estará vai permanentemente estar disponible permanentemente también para que disponível pueda ser para que vocês visto possam en escuelas de ver cine em y en escolas grupos de de discusión. filmes em grupos de Muchas discussão. gracias a Muito todos. obrigado a Muy buenas todos. noches en Boa noite Beijing em y Beijing muy e buenos días y muito buenas tardes bom dia e boa en tarde América na América Latina. Latina Muchas e gracias. o Sí, Caribe. sí. Muito obrigado.